Boa noite, bom fim de ano a todos. A gente abre esse 45 minutos no penúltimo dia, na penúltima noite de 2024. Daqui a pouco vai virar madrugada e nós vamos entrar nas últimas 24 horas do ano. Um ano em que atravessamos juntos, né, em que dividimos aqui algumas dezenas, centenas de horas, tá, falando de futebol, né, muito de futebol, mas também falando de outras coisas da vida, seja mesmo dentro das nossas lives de futebol, seja no H-Menon. Foi mais uma temporada em que estivemos juntos, em que conseguimos trabalhar, informar, opinar e também nos divertirmos aqui, né? Porque, queira ou não, esse tempinho que a gente está aqui, que a gente faz essa live, também é um tempo de trabalho, de seriedade, mas de diversão para a gente. Demos boas risadas, né? Contamos boas histórias, e aqui a gente chega para esse último capítulo, tá? Esse programa ele é a continuação da enorme live que a gente fez essa semana, que resultou em 7 vídeos, tá? E nessa live, ou nesses 7 vídeos, você pode entrar no nosso canal e assistir no formato que preferir. Eu recomendo que veja os vídeos para direcionar mais para o seu clube, mas quem tiver tempo, quem tiver paciência, tá? Pode acompanhar aí É essas 8 maratonar horas aí, e né? 22 minutos. Faz maratona aí. Exatamente, é uma série para Uma maratonar, série. tá? Eu não sou muito de conseguir, mas a turma consegue, tá? E a gente tem aí esses 7 cortes, além da live. Como foi o processo, tá? Vou dar um exemplo aqui do Fortaleza, que foi o principal clube da temporada, o clube que abre a live. A gente Minhoca construiu 3 indicações internas do Fortaleza para cada categoria. São 13 categorias esse programa, tá? Na verdade, nós escolhemos 12 e hoje tem uma terceira, que é uma extra que não estava na lista de cada clube. Então, foram 12 categorias, Minhoca trouxe 3 indicações e dentro do programa ele apresentou o voto dele. Quando houve divergência, a mesa, o complemento da nossa equipe, apresentou a sua visão. Se acontecesse um empate, a decisão ia para o chat, tá? Então, fizemos 12 categorias, um programa para cada clube, tá? E os vencedores dessas categorias ou outros indicados são puxados para essa final regional, que é o que a gente vai apresentar a partir de agora, tá? Aqui está o nosso júri, ao melhor estilo júri de escola de samba, tá? Atos, eu ia fazer uma homenagem a você, ia inverter a ordem dos fatores para você ficar como jurado número 2, né, para fazer uma referência aí ao filme Seria que uma boa você fez. referência. Uma boa referência. Eu ainda não Mas assisti, acabei, Atos. Acho que tá no seu time, viu? Só lembrando. acabou de fazer esse ajuste, mas além de mim, de Atos e de Minhoca, que estamos aqui para fazer a apresentação, Arthur Silva, Cássio, Cauê, Pedro Pereira, Ravel Pinheiro, escolheram com a gente, tá? E são responsáveis igualmente com os resultados que nós vamos ter aqui, tá? O formato. Cada um escolheu primeiro, segundo e terceiro nas 13 categorias. O escolhido que ficou na primeira posição ganha 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1 ponto. São 2 únicos critérios de desempate, tá? O primeiro critério de desempate é quem teve mais voto como primeiro. Se numa categoria os dois somaram 16 pontos e um foi escolhido por 3 pessoas como primeiro e o outro por 2, esse que foi escolhido por 3 pessoas fica em primeiro lugar no desempate. E se permanecer o empate, a gente vai para quem teve mais votos no total, tá? São 8 votos, então tem algumas diferenças e spoiler. Os 2 critérios de empate foram necessários, tá? Não muito, mas eles aparecem aí ao longo do programa. Aqui a explicação, né, que eu já tinha trazido das 13 categorias.
E algumas curiosidades, são 2 unanimidades apenas, em 13 categorias, só 2 foram unânimes, mas outras 4 tiveram o que eu chamei de quebra de unanimidade. Ou seja, 7 dos 8 jurados votaram juntos, e em algumas o nosso jurado número 2, por exemplo, Atos Rildo, votou diferente. E ele está aqui para essa inquisição, tá? Porque em algumas categorias a assinatura da quebra da unanimidade foi do próprio Atos, mas não é o único não, tá? Ravel também assinou aí algumas quebras de unanimidade. Tinha uma que eu acho que Minhoca ia ser, mas aí na reta final, eu apurando os votos, apareceram outros que votaram juntos com Minhoca. Tinha uma que eu tinha certeza, quando o Minhoca votou, eu fui apurando, faltavam só 2, e os 2 que faltaram acabaram tendo o mesmo voto de Minhoca, tá? Outras 3 categorias foram vencidas por 1 ponto, e a gente vai fazer um spoilerzinho aqui agora dessas 2 categorias que foram as de maior equilíbrio, tá? Melhor técnico, muito dividido entre Vojvoda e Carpini, tá? Muito dividido. Um pontinho aí, um pontinho definiu, e mais na frente a gente vai saber quem foi o escolhido. E, curiosamente, tá? Para pior técnico, Mazola ou Guto, aconteceu o mesmo cenário. Então, daqui a pouco a gente vai ver quem fez o pior trabalho e ganhou o famoso troféu Marchiori de pior treinador do Nordeste, né? O exterminador do Nordeste na temporada 2024. Isso um dia vai chegar nele, vai ser um problema, viu, Atos? Mas enquanto não chega, a gente vai tocando aqui nosso Eu, barco, né? Como eu acho que não vai ser um problema. Ele vai ver essa live tomando um bom vinho, comendo um bom queijo azul. O homem é da vida, pô. O homem não é muito então, preocupado com isso, não. então melhor assim, tá? Sendo assim, acredito que a partir de agora a gente já entra para valer, tá? Para apresentar os escolhidos, tá? E dessa vez a gente vai fazer o seguinte: primeiro vamos para todos os melhores e depois aí sim a gente vai para os piores. A gente vai dessa vez fazer separado melhores e piores, até para gerar um corte e ficar mais fácil para quem quiser assistir depois. Eu falei que foram 2 unanimidades e a gente vai começar apresentando a primeira unanimidade, que é o maior acerto da temporada, tá? A unanimidade está em torno do nome de Carpini, tá? A contratação de Carpini pelo Vitória trouxe 24 pontos, que é o máximo que pode acontecer. Todos nós, os 8 que participaram dos programas, escolheram que o maior acerto da temporada foi a troca de Léo Condé por Thiago Carpini, tá? E aí, Atos Minhoca, ninguém esperava ali que o Vitória fizesse uma curva como a que fez, que o trabalho de Carpini fosse tão sólido, porque detalhe, não foi assim, chega, passa por uma revolução e transforma, não. Foi um trabalho suado, complicado, com altos, baixos. Agora não tem mais jeito, perde em casa, e agora, mas vai lá, recupera. Algumas vitórias espetaculares no final, tá? E eu acho que ficou bem escolhido, né? Ô, Fred, é algo muito brutal, pô, porque o Vitória, em nenhum momento, e ninguém achou isso, nem chegou nem perto de achar isso, não era um time fácil. Era um time muito confuso. A maneira que o Vitória formou esse elenco, e quando o Carpini chega, meu amigo, é de você olhar assim para o elenco do Vitória e dizer: por onde é que eu começo isso aqui? Não é você chegar no Corinthians e o Corinthians, da maneira dele, sair contratando aí até referências europeias, e você vai achando situações ali para poder encontrar um caminho para conseguir melhorar seu desempenho. Do Vitória, assim, eu olhava para o time do Vitória, eu não conseguia imaginar que não é só Carpini, não. Qualquer um conseguisse dar jeito Eu da também, eu forma que deu, também, assim, com a eu também. consistência que deu. Então,
Essa eleição aí foi fácil. Aliás, ela até ressoa nesse spoiler que você trouxe aí do melhor técnico, né? Porque Isso. a gente está vendo um trabalho como o do Vojvoda na Série A absurdo, o maior da história do Nordeste, tendo uma disputa acirrada com um treinador que chegou ali embora tenha sido no primeiro turno, mas desde quando chegou, o time só fez crescer. Então, assim, o Vojvoda teve uma temporada inteira para ser avaliada. Acho que até por isso não teve essa predominância perante ao Carpini aí, seja ganhando ou perdendo, a gente não sabe ainda o resultado, mas o trabalho do Carpini, ele é fundamental, assim, fundamental para fazer não só o Vitória evitar o rebaixamento, mas conseguindo resultados grandiosos, assim, né? O Fortaleza teve também nessa temporada, mas o Vitória, o contexto que viu o Vitória há 2 anos estava na Série C, quase caindo para a Série D, conseguiu se recuperar, e com a chegada do Carpini, o time fez excelentes jogos, assim, jogos memoráveis, realmente é algo para se aplaudir e merece realmente esse reconhecimento aí de maneira unânime de todo mundo. Na segunda posição, tá? Aí houve, você vê até pela diferença, houve um equilíbrio considerável, tá? Uma disputa até pelo terceiro ali, quarto lugar. Mas o acordo da recuperação judicial do Sport acabou ficando com a segunda posição, e já foi aí no apagar das luzes da temporada, né? Já tinha acabado a Série B. O Sport entrou em processo de recuperação judicial e a proposta de acordo que acabou sendo aceita muda, abre portas para o futuro próximo, futuro imediato do clube, né? Porque reduziu brutalmente e oficialmente já as dívidas do Sport. Tá? É um clube que agora deve 113 milhões de reais, somando todas as frentes. E como o Cássio sempre trata, Cássio, quem mais bate nessa tecla, dentro do nosso programa, quem explica melhor toda essa situação, na hora que o Sport tem uma dívida de 113 milhões de reais, já é uma dívida menor, né, do que a receita do clube. Talvez para 2025 seja uma dívida que significa 50% da receita do clube. E na hora que cai para esse cenário, já começa a ficar algo mais pagável. Então, eu diria até que um surpreendente desfecho para essa recuperação judicial, né? Esse acordo que em uma assembleia tumultuada, em uma assembleia, né, com algumas objeções, mas a maioria prevaleceu, e aí na recuperação judicial, quando a maioria prevalece, todos são obrigados a aceitar, e o Sport tem essa redução de dívida. Tá? Fred, E a terceira posição, fala, Atos. Não, rapidinho, porque você trouxe aí o modo de pensar de Cássio, faz todo sentido na contabilidade. A gente vai olhar a questão do endividamento muito em comparação à receita, e se você for botar 5 anos atrás aqui, não vai ser exagero dizer que a dívida era 5 vezes maior do que a receita média anual do Sport, que 2019, 50 milhões, 60, né, por aí. Aí você coloca a dívida ali entre 250 e 300, 5 vezes, né? Então exatamente. É 500% o valor da receita, e agora veio para 50%. Deu um corte, foi? Deu um cortezinho, Atos. Só no finalzinho da sua fala. Pode repetir, inclusive. E agora vem para 50% do valor da receita. Como eu estava dizendo, 2019... Tá tendo algum probleminha, Atos, nessa sua. Acho que é na conexão mesmo, não é no microfone, não. Tá tendo um pequeno problema aí. Tá deixando você como se fosse mudo, mas é conexão, tá? Se puder fazer um ajustezinho aí, a gente vai tocando. Voltou agora, eu acho que voltou. Eu acho que voltou, né? Agora voltou, inclusive, em melhor áudio, tá? Não sei se pegou, eu estava falando que o Centro-Sucesso para 2019 era 5 vezes a receita do clube, a dívida, né? 500%, e agora você vem para 50%, assim, a diferença é absurda, e é as duas coisas, né? É você aumentar muito a receita do clube e você diminuir muito a dívida. Então faz todo sentido essa visão de Cássio de comparar com a receita. Então vamos para a segunda categoria, tá?
definida, que foi a categoria de maior vitória da temporada, tá? E aqui temos a primeira inquisição, porque seria uma unanimidade, tá? 4-2. Vou até ajustar aqui, porque o placar é 4-2, não é nem 4-3 essa vitória aí do Fortaleza sobre o Boca. Se fosse 4-3, talvez Atos tivesse razão. Mas não sendo 4-3 e sendo 4-2, 7 dos jurados escolheram a vitória do Fortaleza sobre o Boca pela Sul-Americana, tá? E apenas um escolheu a sensacional virada do Vitória na reta final da partida contra o Bahia, jogo de ida da final do Campeonato Baiano, tá? Onde o favoritismo era absoluto, né, do Bahia, já gerado pelo Grupo City, o Vitória voltando ali da segunda divisão. Mas um jogo sensacional, Atos, mas só você considerou que essa carga de emoção, de rivalidade, de virada, de tensão do Clássico Baiano ficou acima ali dessa goleada. Goleada não, dessa vitória histórica do Fortaleza. Fred, já que a gente fez algumas referências com o cinema, com o Oscar, precisaria aí o Vitória 3, Bahia 2, aquela campanha de lembrança, né, Minhoca? No cinema acontece muito isso, né? Quando o filme é lançado ali no primeiro semestre, você trazer uma campanha de lembrança para os últimos meses do ano. Mas eu lembro o que foi o sentimento de todo mundo que comenta futebol, a repercussão na internet, que foi essa virada. Porque é uma remontada que ela, apesar de, por si só, já explicaria, salvo engano, após os 30 do segundo tempo, é que começa essa virada, 3 gols ali no final do jogo. No segundo tempo, eu garanto que foi. Na reta final... A reta final foram os dois, né? Fez um ali no começo, no meio... acho que antes dos 30 ele fez um, e aí no finalzinho ele fez os dois. Acho que faltava 6 minutos, 7, ele estava perdendo. Pronto. Isso já seria suficiente. Só que a gente consegue estender mais, inclusive daria um bom roteiro, contando a história do que significa o Vitória, tá? Nos últimos 3 anos. Pô, vamos lembrar, o Vitória perigou cair para a Série D, pô. E o que é o Bahia, quando é comprado pelo Grupo City. Então a gente... Ali era a história de Davi contra Golias, e uma vitória simples já seria impactante da forma que foi. Realmente, assim, para mim, me marcou demais esse jogo aí. Nada a desmerecer a vitória do Fortaleza diante do Boca Juniors, ainda mais com esse placar e pelo futebol que o Fortaleza jogou. Mas, para mim, Vitória e Bahia foi assim. Mas, Minhoca, foi opinião isolada de Atos, né? Como eu falei, os outros 7 escolheram Fortaleza 4 e Boca 2. Se você observar a votação, na verdade, até o segundo lugar de Vitória e Bahia, né, da virada do Vitória sobre o Bahia, foi muito apertado em relação a outra vitória do Fortaleza, e aí sim uma goleada, né, contra o Sport na semifinal da Copa do Nordeste. Pesa muito o fato de ter sido também jogo único, Arena Pernambuco lotada, e ter toda a história, né, do Fortaleza voltar ao palco do jogo, onde minutos depois, né, sofreu um atentado. São 3 partidas que talvez em outras temporadas poderiam ser escolhidas, né? A gente falou isso da campanha de Fortaleza. Teve um ano que seria campeão com a pontuação que o Fortaleza fez esse ano. Talvez uma dessas vitórias aí, no aninho mais fraco, pudesse ser a vencedora, mas a grande maioria ficou com essa vitória histórica sobre o Boca, né, Minhoca? Tem o ponto aí, né, que talvez se fosse o jogo derradeiro, esse Vitória e Bahia, talvez ele tivesse até mais votos, sabe? Pudesse disputar mais de frente com Fortaleza e Boca. Mas como o Atos até pensei falou, nisso, viu, Minhoca? Eu pensei nisso para a pior derrota. A pior também, derrota eu considerei esse argumento. Porque isso aconteceu aqui no futebol cearense, né, em 2015, né, no Ceará e Fortaleza, um jogo em que o Ceará vira ali, consegue o título e depois sai o gol lá do Cassiano. Só não tinha o enorme abismo entre os dois, como tinha. Sim, claro, principalmente como é o cenário hoje entre Bahia e Vitória, né? Mas esse Fortaleza e Boca, ele acaba sendo memorável muito porque o Boca Juniors, né, se a gente for friamente, assim, em termos de quem é o principal clube da América do Sul, é o Boca Juniors, sabe, assim, se fala muito de São Paulo, do Santos, do Pelé e tudo mais, mas eu acho que em termos
de relevância aqui na América do Sul é o Boca Juniors, e veio jogar, né, aqui pela primeira vez no Nordeste de maneira oficial, lembrando. E o Fortaleza foi categórico nesse dia, assim, foi de fato um time avassalador. Por mais que você possa falar, o Boca Juniors não é mais o mesmo de antes, mas é o tipo de resultado que fica marcado na história do Nordeste, sabe? O Boca Juniors veio aqui e levou um sapeca assim de 4 gols, que poderia ter sido até mais. Então é um jogo memorável para o Nordeste, essa grande atuação que o Fortaleza fez nesse dia, e ainda o fato, né, de você ter bem lembrado aí desse outro jogo da Copa do Nordeste, realmente um jogo impactante em vários sentidos, né? Tanto pelo placar em si, como do que representou, né? Essa volta do Fortaleza, né? De tudo que ele tinha passado naquele jogo da primeira fase, retornar ainda com a classificação e ainda culminando depois no título da Copa do Nordeste, acabou sendo bem relevante também. Então é isso, tá? A maior vitória foi uma das unanimidades quebradas, né? E, coincidentemente, temos o autor aqui dessa unanimidade quebrada, o nosso jurado número 2, né? Para ter impedido que fosse mais uma unanimidade aí nessa nossa eleição. Fala. Até pela fala de vocês, se eu tiver falando alguma bobagem, me corrija. Vocês não consideraram crime essa unanimidade quebrada. Não chegou a ser um crime, né? Assim, eu não estou sendo acusado de nada. Não. Mas vai ter alguma unanimidade quebrada que dá para rotular de crime? Talvez uma outra sua, viu? Mas a gente vai debater mais para frente. Talvez uma outra do senhor que a gente debate mais para frente. Fazendo aqui um ajuste. Vamos então para a terceira categoria, tá? Thiago Minhoca caiu e voltou. E a terceira categoria é a melhor atuação. Pronto, aqui eu já acho uma escolha bem mais controversa. Foi outra unanimidade quebrada, dessa vez por Ravel, tá? E aí eu acho que tem uma diferença muito grande. Mas Ravel não está aqui entre nós para fazermos uma inquisição como ele merecia. Não ia estar aqui. Eu também acho. Eu acho que ele soltou esse Bahia 1, Botafogo 0 aí na Copa do Brasil e tirou férias, tá? Mas foi escolhido por 7 dos 8 jurados a goleada do Fortaleza sobre o Palmeiras, tá? Por 3-0. Impressionante desempenho, resultado, tá? Dentro do Castelão. Mostra até um pouco do que foi o Fortaleza no Castelão nessa temporada. Um time que não perdeu na Série A, um time que sofreu apenas 8 gols. Mas Ravel encontrou argumentos, certamente, para escolher essa vitória do Bahia sobre o Botafogo, que significa a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. O Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, mas parou no Bahia na Copa do Brasil. Talvez esse final gigantesco do Botafogo tenha aumentado o valor daquele resultado, mas discordo bastante do nosso amigo Ravel. Então, se você perguntou se alguma quebra de unanimidade foi um crime, essa achei mais difícil de justificar, tá? Eu não consigo também visualizar o que Ravel visualizou nesse jogo. Eu acho que esse jogo, tá? Mas jogou bem, de fato. Mas não é nem perto do Botafogo, que pegou toda a reta final de Libertadores e Copa do Brasil. O Botafogo não estava ligado ali no máximo ainda não. E o terceiro lugar ficou com um jogo que é muito marcado ali no começo do ano, muito marcado mesmo, pela torcida do esporte, por outras pessoas que assistiram, repercutiu muito o jogo. Tem um peso aí de ser um clube de Série B contra um clube de Série A, né? E um clube de Série B que... Um clube de Série A que na época era tratado como o melhor do Brasil ali naquele começo do ano, depois esse time acaba fazendo curvas negativas e perdendo força, que é o Atlético Mineiro. O Sport fez uma atuação avassaladora contra o Atlético, tá? Tinha perdido por 2-0 em Minas, fez 1-0 aqui e perdeu um caminhão de chances, né, para conseguir o segundo gol, levar a decisão para os pênaltis e transformar esse jogo em algo mais
efetivo, né? Como o Sport vence, mas não fica com a vaga, perde um pouquinho, porque a atuação ela pode ter sido a melhor possível, mas ela não resultou no objetivo, enquanto as outras duas resultaram nos objetivos. Sim. O Bahia eliminou o Botafogo e o Fortaleza venceu um jogo dentro de um campeonato daqueles que você não considera que vai ser uma vitória. Minhoca, coroa das grandes vitórias que o Fortaleza teve, essa salta aos olhos, né? Esse foi meu top 3, só com inversão. Eu coloquei o Sport e Atlético Mineiro como segundo, e botei Bahia e Botafogo como terceiro jogo, né? Porque esse do Fortaleza, né? Assim, até o contexto ele se torna ainda mais grandioso ainda pela atuação do time no dia, porque eram 10 desfalques e ainda perdeu o Zé Wellison assim, no começo da partida. Então, assim, era um jogo onde o Fortaleza ia ter uma dificuldade, porque o Palmeiras estava muito bem nesse momento, e o Fortaleza, com meus desfalques, fez um 3-0 também, assim, de muita efetividade, tendo uma grande atuação exatamente do Lucero, né? Curiosamente, após esse jogo, foi quando o Fortaleza já pensou em fazer a renovação dele, que até apareceu já aqui, né? Um dos acertos da temporada do Nordeste, ficou ali em terceiro. Esse do Sport Atlético Mineiro é um grande, assim, é uma atuação absurda do Sport, embora não seja refletida no placar, né? Porque merecia talvez até uma vantagem melhor. E o Bahia e Botafogo, eu confesso que eu acho que o Ravel pesou um pouco o coração aí, né? Porque, de fato, foi uma grande atuação do Bahia. Acho até que o Bahia, no geral, teve vários jogos excelentes contra o Botafogo. Se dá para ter uma carta boa, mas eu acho, comparado a Sport Atlético Mineiro, Fortaleza e Palmeiras, principalmente, não foi do mesmo nível, assim, na minha avaliação. É isso, tá? Então, seguimos para mais uma categoria até aqui, tá? O Vitória ficou com o maior acerto da temporada, a contratação de Carpini. Tá? E o Fortaleza venceu em maior vitória da temporada e melhor atuação. Tá? E a gente vai para outra quebra de unanimidade. E agora, não chegou a ser uma quebra. Eu tinha falado que tinha sido uma quebra de unanimidade sua. Não, foi sim, é porque... Verdade, essa é uma quebra de unanimidade, tá? Mas essa é uma quebra tão grande de unanimidade que o escolhido por Atos não ficou entre os 3, tá? 7 dos jurados votaram em João Ricardo como o melhor jogador da temporada, goleiro do Fortaleza, num ano espetacular, tá? E apenas Atos não votou em João Ricardo, Atos votou em Mateuzinho. Atos votou em Mateuzinho, tá? Do Vitória, destaque absoluto do Vitória. Essa é uma categoria muito difícil. E a votação do segundo lugar e de Mateuzinho, que ficou em quarto, mostram isso. Foi necessário 2 critérios de desempate entre Lucas Lima e Everton Ribeiro, tá? E Mateuzinho ficou 1 ponto atrás dos dois, ficou com 7, tá? Enquanto Lucas Lima e Everton Ribeiro tiveram 8. João Ricardo muito acima, né, Minhoca? Então, chegou até dentro, eu percebi muito esse movimento dentro dos torcedores de Fortaleza, da imprensa do Ceará, sentindo a não convocação, né? O Fortaleza era um time que merecia uma convocação e a gente viu goleiros que tiveram temporada abaixo de João Ricardo serem convocados. Mas eu acho que mais até do que a não convocação, porque convocação não é escolher os melhores, a gente sabe disso, né? Todas as relações são aceitáveis, desde a confiança do treinador no atleta, experiência, enfim. Mas as premiações oficiais não terem trazido o João Ricardo chama muita atenção, né, Minhoca? Na minha concepção, sim. O Fortaleza teve, ao longo dessa campanha absurda na Série A, vários destaques, né, durante essa campanha, né? O Vojvoda costuma rodar muito elenco, então teve um momento do Sacha, teve um momento do Pochettino, do Lucero, do Hércules, enfim, do Ceviche, Brits, tal, vários jogadores foram importantes. Mas eu acho que ninguém conseguiu ter alta performance em diversos jogos como o João Ricardo teve, assim. Não só, obviamente, na Série A, né? Em jogos também na disputa de pênaltis contra o Retrô, foi fundamental para pegar uma penalidade ali. Até na disputa de pênaltis do Campeonato Cearense, que o Fortaleza perdeu a possibilidade do hexacampeonato, mas ele chegou a defender.
E, curiosamente, que no jogo do Retrô, né, que quando ele ganha, ele estava muito marcado de ser um goleiro que não ganhava disputa de pênaltis. Ele até já tinha ganhado, só que erradamente começaram a divulgar de que ele não era um goleiro para disputa de pênaltis, muitas vezes até conseguindo fazer defesas, embora não seja também no nível Fábio e tal, como goleiros que têm, por característica, essa especialidade. Mas eu não vi nenhuma atuação, pelo menos no Nordeste, assim, do começo até o fim da temporada, tão determinante para o que o time fez na temporada, né, da relevância que foi na temporada, como foi o João Ricardo para o Fortaleza. O meu segundo voto foi para o Lucas Lima também, porque eu acho que o Lucas Lima teve jogos épicos, assim, de atuações absurdas, né, de ser até responsável direto pelo acesso do Sport, fundamental, eu diria que foi um dos jogadores principais e um jogador que a gente até revê aquele Lucas Lima de muitos anos que não vimos, então ressurgindo. E eu confesso que eu coloquei o Puga ali na terceira colocação, não coloquei o Everton Ribeiro, o Puga não ficou entre os três, mas o Everton Ribeiro também, né, assim, foi o melhor jogador do Bahia. Talvez se tivesse um time um pouco mais equilibrado ali, pudesse também ter sido um destaque, mas na minha avaliação aí, João Ricardo, esse voto do Atos também chegou a passar na minha cabeça. Eu acho que o Mateuzinho foi um dos jogadores que, desde o começo da temporada, não foi só no Brasileirão, mas desde o começo da temporada, foi o principal jogador também do Nordeste. A explicação por João Ricardo Minhoca já trouxe, e não tem muito o que acrescentar. A de Lucas Lima Minhoca também já foi muito preciso. E eu já até vi aqui o primeiro comentário, passou aqui no chat, eu não lembro de quem foi, questionando essa posição de Lucas Lima acima de Everton Ribeiro. Na verdade, inclusive, eles são empatados em ponto, né? Cada um teve 8 pontos, mas Lucas Lima foi votado por 5 pessoas. Lucas Lima teve o voto de Minhoca como segundo lugar, tá? De Cássio como terceiro, de Cauê como segundo, de Atos como terceiro e meu como segundo. Foram esses 5 votos que Lucas Lima recebeu, enquanto Everton Ribeiro recebeu 4 votos, tá? Os de Pedro Pereira e de Ravel como segundo, o de Cássio como segundo e o de Arthur como segundo. E aí acaba tendo esse terceiro critério de desempate, já que nenhum deles foi escolhido como melhor, entra o segundo critério de desempate, que é quem foi mais votado. E eu acho que Minhoca definiu muito bem. Everton Ribeiro começou fazendo um grande ano no Bahia, depois deu uma queda ali junto com o time, tá? Não fazia partidas inteiras no começo, em alto nível, e o Bahia sofria muito porque não tinha um substituto para ele. Acho que Everton Ribeiro fez um grande ano acima do esperado e seguiu em altíssimo nível. E eu confesso que eu votei em Lucas Lima como segundo, mas me incomodou um pouco estar votando no jogador da segunda divisão. Eu confesso, essa pergunta que foi feita, ela martelou minha cabeça. Mas é o que Minhoca falou. Ele foi muito acima. Ele fez partidas assim. Atos falou isso também quando a gente debateu a escolha dele como melhor jogador do esporte. Que parecia que ele era um jogador acima de todos os outros 21 em campo. Ele fez várias partidas em que abria espaço, lançamentos de um lado do outro para o campo, de uma intermediária a outra, passes. Na reta final fez os gols, foi protagonista do jogo do acesso, tá? Então acabou que a reta final, o objetivo, fica ali com o Lucas Lima, que é um grande jogador e vinha de temporadas apagadas e uma temporada tumultuada no Santos, tá? Então foram essas as justificativas. Falados. Fred, diferente, já para fechar as duas que eu quebrei a unanimidade, né? Na última, na questão do maior jogo, eu acho que eu teria mais argumentos e brigaria mais por defender o jogo que eu escolhi. Mas nessa não. Eu acho que está muito bem entregue para João Ricardo. Mas eu acho que foi. Eu gostei de ter feito esse reconhecimento para Mateuzinho. Acho um jogador assim extraordinário, um jogador que mais evoluiu, né, no Brasil, né? Quem era Mateuzinho há 2 anos atrás, quem era Mateuzinho ano passado e o que é Mateuzinho agora, né? Um cara que chega se consolidando numa Série A, comandando um time que, pelo amor de Deus, a quantidade de altos e baixos da montanha-russa que esse time do Vitória foi, e ele foi a única peça constante que ninguém ali
tava para questionar, sabe? Se manteve como pilar do time, tanto nos maus momentos quanto nos bons momentos. Mas eu acho que está muito bem entregue para João Ricardo, mas gostei de fazer esse reconhecimento a Mateuzinho. Foi uma categoria difícil, tá? Uma categoria. A gente, inclusive, abriu possibilidade para 5 jogadores, tá? Eric Puga, ele teve essa possibilidade, ele foi votado, tá? Por Minhoca e por Cauê. Foi o terceiro lugar de Minhoca e o terceiro lugar de Cauê, e poderia estar tranquilamente também nessa escolha, tá? Mas eu ainda fiquei muito dividido entre Mateuzinho e... Eu votei em Mateuzinho, tá? Meu terceiro voto acabou não indo para Everton, acabou indo para Mateuzinho, porque eu acho que Everton Ribeiro viveu ali um pouco, ele reflete um pouco do que foi o Bahia na temporada, tá? E na perda de força na reta final, e na perda de capacidade de decisão na reta final, né? A gente falou isso, o Bahia consegue a Libertadores, e é um desempenho, um resultado muito importante, histórico, necessário para o Bahia, mas parte significativa da conquista do Bahia na Libertadores está relacionada a colapsos, né, de adversários diretos ali, como o Atlético Mineiro, como o Cruzeiro, relacionada ao fato de ter aberto a 8ª vaga, né? Então tem algumas ponderações aí sobre o Bahia, e Everton Ribeiro acaba sendo um pouco o termômetro dessa oscilação, tá? A gente vai para mais uma categoria dos melhores, e acho que agora acabaram as categorias em que só um destoou. Eu acho que agora começam categorias de maior equilíbrio, tá? Ainda não. Será só no próximo item, porque na melhor gestão foi sempre Ravel e Atos que ficaram com o papel de quebrar O Globo de as Ouro, que quer sempre colocar um premiado nada a ver. A gestão do Fortaleza foi escolhida por 7 dos nossos jurados como a melhor, tá? Representada no CEO Marcelo Paes, tá? Fortaleza adota o modelo de SAF, mas ainda não vendeu a SAF. Marcelo Paes é o CEO do clube, tá? E Ravel destoou escolhendo a gestão do Vitória, representada, claro, no presidente Fábio Mota, que ficou com a segunda posição. E Yuri Romão, né, na verdade o Sport, representado pelo seu presidente Yuri Romão, ficou com o terceiro lugar na gestão. Eu acho que, inclusive, aquele ponto da recuperação judicial acabou pesando muito nessa reta final, né, junto com o acesso para essa escolha de Yuri. E tem um detalhe interessante aí, que a gestão do Grupo City, tá, que recebeu uma nota 6 de Ravel e de Pedro, acabou quase não sendo votado. Eu acho que só eu, Ravel, Pedro e Cauê chegamos Não, só eu, Ravel e Pedro. Além dos dois, só eu coloquei, né, a gestão do Grupo City. Na verdade, eu coloquei como segunda colocada ainda, porque a quantidade de dinheiro injetado, né, a mudança de patamar do Bahia, para mim pesa mais do que tudo, assim. É porque se espera tanto e é algo tão frio, né, porque não tem um rosto, não tem uma personificação, é o Grupo City. Eu sei Santoro, que a do Santoro pode ser uma personificação, mas na verdade é a frieza de um grupo, tá? E aí você às vezes pensa, o grupo não contratou o 9, o grupo não trouxe o goleiro, o grupo não demitiu o Ceni, o grupo fez aquele check-in pago. Mas pelo amor de Deus, tá? O Bahia, ele contratou hoje um jogador para a base gastando 12 milhões e 700 mil reais. E eu acho que a gestão do Grupo City eu acho assim, Marcelo Paes e Grupo City não dá muito nem para colocar nos outros, assim. Eu parto dos dois como os melhores, mas trazendo para o que importa, que é o primeiro, segundo e terceiro, Minhoca, Marcelo Paes segue sendo símbolo desse Fortaleza. O Voivoda é muito símbolo do Fortaleza, mas Marcelo Paes, até porque o trabalho não começou, né, o crescimento não começou com o Voivoda, Marcelo Paes ainda tem
essa justa imagem, né, de pilar de sustentação dessa revolução, né, que Fortaleza viveu. E nesse ano de 2024, por exemplo, um dos pontos importantes que Fortaleza fez, né, de escolha na gestão, foi investir pesado em logística, por exemplo. Então, pagou muito em fretamento. Fortaleza pagou caríssimo em fretamento esse ano, o que fez com que a equipe chegasse até as rodadas finais ainda lutando pelo título brasileiro, mesmo numa disputa totalmente desigual, né, comparado a tantos clubes hoje na Série A que tem fortunas e fortunas na frente do Fortaleza. E esse investimento daquilo que o Fortaleza podia fazer, eu acho que foi determinante, né, para ter essa campanha. Conseguiu, em meio a tudo isso, também ser campeão da Copa do Nordeste, o que também representa, né, principalmente por um momento que houve ali uma quase possibilidade de desistência do Fortaleza da competição, né, muito por parte do elenco, não propriamente do próprio clube, e os jogadores não estavam mais interessados e tal, e mesmo assim conseguiu viver de novo esse momento. O Marcelo Paes, em específico, né, tem sido uma peça determinante hoje no futebol brasileiro, presidente da LFU, que representa, curiosamente, né, boa parte dos times que hoje fazem parte da Série A e quase todos da Série B. Então, essa importância hoje que o Fortaleza tem como protagonismo se deve muito a essa maneira, essa visão de como o Marcelo Paes fez mudanças, né, assim, no futebol brasileiro, de um dirigente mais ativo, menos politiqueiro, embora ainda é natural que aconteça, mas o papel também, eu acho, do Fábio Mota foi bem importante, né? Porque teve uma decisão bem difícil, que era demitir Condé, num contexto que você não sabia se fosse dar certo, e acabou dando certo. Yuri teve momentos delicados, né? Momentos bem delicados, algumas escolhas equivocadas, como a chegada do Guto, por exemplo, mas, no geral, eu acho que o pódio está bem distribuído. Eu acho que o Grupo City pesou muito, Fred, pelo menos na minha concepção, que o meu voto foi exatamente essa. Exatamente, eu acho que algo a mais, assim, sabe? De algumas respostas que eu acho que o Grupo City ainda não conseguiu se conectar com o torcedor do Bahia. Eu concordo, eu entendo. E isso parece claro, Mioca, no momento que só 3, né? De 8 votam, dão um voto que seja, em terceiro que seja. E o fato, né? O time ali do check-in, sabe? No momento que o torcedor do Bahia está se fazendo presente, aí no momento desse, você não. É aquela coisa, não ter a percepção da necessidade do torcedor. E isso, queira ou não, pesa muito para uma gestão. Se você não entende. E olha que eu estou até citando aqui, que eu elogiei o Marcelo Paes, Fortaleza cometeu erros. Eu até cheguei a citar aqui do jogo da final da Copa do Nordeste, o problema ali na saída do estádio e tal. Então, os dirigentes cometem os seus erros, mas eu acho que o Bahia, nesse período do Group City, ainda não conseguiu ter um melhor contato com o torcedor, e esse ano poderia ter tido um melhor contato, não só, e aí só para fechar mesmo, não só para momentos como esse, mas em momentos delicados. No momento que o time caiu de rendimento, uma resposta, sabe, alguma situação ali para dar uma confiança a mais para Rogério, eu acho que faltou um pouco mais isso do grupo. Minhoca, eu realmente nem abro discussão quanto a isso, porque, repito, né, a maioria considerável não votou no Grupo City, e os próprios setoristas do Bahia, né, torcedores do Bahia que votaram, que participaram, né, Pedro Pereira e Ravel, quando analisado dentro do Bahia, deram nota 6 para o Grupo City. Inclusive, na construção desse programa de hoje, eu fiquei na dúvida se a cartela do Grupo City seria a da melhor gestão. Tá? Porque a gente é acostumado a ser de 7 para cima, né? Uma boa gestão. E eu cogitei, inclusive, que nem entraria para o formulário, mas como já fiquei com o sentimento de que Pedro e Ravel poderiam ter pesado a mão na análise, porque parece muito legítimo isso, né? Que os torcedores do Bahia, quem acompanha o Bahia de perto, criou parâmetros muito altos para o Grupo City, né? Querem tudo. Eu acho que é um pouco disso, assim. Querem tudo. Querem o dinheiro, mas querem a coisa mais quente da torcida, mais pujante. Querem o braço, a perna, a mão, e eu acho que isso não é muito real. Mas eu acho que o que o Grupo City dá já é gigantesco, assim, de estabilidade, de visão, de como se faz futebol, do perfil dos jogadores que trouxe, tá? Investimento em jogador que vale,
que pode ser revendido. Veja Tassiano, que vai sair deixando lucro, né, para o Bahia, para o Grupo City, para a gestão. Então, por isso, eu considerei. Tu tem algo a comentar aqui dessa categoria? Fred. Primeiro, mandar um abraço aí para os irmãos Reis, que está comentando aí no chat. Um disse que eu não recebi os formulários do Fortaleza. Veja, eu botei Marcelo Paz. E o outro também. Caiu por terra a teoria. Número 2. O HR ali não é o Hospital da Restauração, é Ato Rio. Mas só para comentar, Fred, que para mim, que eu lembro até agora, foi a categoria assim, mais desnivelada. Assim, Marcelo Paz para mim foi o primeiro, mas a diferença até para todos os outros, não só para o segundo, é muito grande. Eu acho que eu votei nesse pódio, acho que foi isso. Mas a diferença é grande, porque o Vitória, gente, porra, o Vitória é a van que capotou e você abriu a van e tinha uma mesa posta lá com Chester, com uma salada de maionese, estava tudo. Foi o caos completo, no final deu certo. Dá para dar algum mérito para ele. Por exemplo, no Carpini, que é o que mais se dá mérito para ele. Mas, pô, se eu for dividir aqui entre os dois, o próprio Carpini e ele que escolheu, 10% para ele, né? 5%, total. Ele escolheu o que estava livre ali no momento, possível ao alcance e trouxe. Não é algo cerebral, então, vamos mirar, né? O Yuri Romão tem seus Ele escolheu o que todo mundo que precisasse naquele momento traria, né? Isso. E o Marcelo Paz, aonde o Fortaleza se encontra, é preciso tomar algumas decisões e ele vem sempre muito coerente. Se você for contar a história das decisões de Marcelo Paz diante do Fortaleza em 2024, o que que você vai enxergar é coerência, sabe? É uma decisão atrás da outra ali, tudo você diz, pô, faz sentido, é isso aí mesmo, tal, não sei o quê. E nos outros, eu acho que é tudo muito confuso, tudo muito questionável, que no final, o produto final dando certo, no caso da permanência do Vitória, no caso do Sport, o acesso é que vai dar aquela cobertura, né, para deixar tudo mais bonito. E só para pontuar sobre o City, Fred, eu acho que enquanto tiver essa mistura e até uma predominância de clubes associativos competindo ali com o City, vai ter muita coisa de um City que a gente vai acabar desconsiderando muito por causa de um cenário de dificuldade. Porque o City, ele joga o jogo no Game Shark, né? E não tem como você olhar para um desses presidentes aí, que a gente sabe que é a luta, que é ser competitivo num clube associativo e querer medir ali com a mesma régua de um grupo City trabalhando com dinheiro infinito. Mesmo que no Bahia não seja infinito, mas é perto disso. É isso, tá? Então vamos agora sim para uma categoria que não foi uma quase unanimidade, mas também não ficou longe disso não, tá? E é mais uma categoria vencida pelo Fortaleza. Se eu não tiver perdido as contas, eu acho que é a quinta categoria vencida pelo Fortaleza. E esse é aquele spoiler, tá? Essa sim, totalmente equilibrada. Por um ponto. O lado não chegou, não. Vence Carpini. Do lado de Vojvoda, votaram em Vojvoda como melhor técnico Arthur, Cássio, eu, Cauê e Pedro Pereira. Votaram em Carpini Atos Gildo, Ravel, Pinheiro e dessa vez Thiago Minhoca se juntou aos quebradores de unanimidade, mas aí já fez um bloco mais robusto, né? E aí ficou 20 pontos de 24 possíveis para a Vojvoda, 19 de 24 possíveis para Carpini, ou seja, quem não votou em Vojvoda votou em Carpini, quem não votou em Carpini votou em Vojvoda e vice-versa. Todos votaram, tá? Aliás, teve uma pessoa, eu vou procurar quem foi, acho que teve uma pessoa que não colocou Vojvoda. Deixa eu ver, vou aqui denunciar, viu? Aqui a gente caboeta. Deixa eu abrir aqui os formulários. Aqui os votos são abertos, né? Diferentemente. Exatamente. Por isso que eu estou abrindo, porque
O programa seria Por exemplo, voto aberto. Aqui você tem todo o direito de cornetar a nossa votação. Na Bola de Ouro você não sabe quem é que está votando. No Prêmio do Brasileirão também não. Então. Olha aí, tá? Ravel não colocou o Vojvoda como segundo, tá? Ravel colocou o Vojvoda em terceiro. Ele colocou Condé, o trabalho, não a parte do Vitória, obviamente, né? A parte de Condé do Ceará como o segundo melhor trabalho da temporada, tá? Então, na verdade, o grande quebrador de unanimidades, ou pelo menos de eixos desse programa, chama-se Ravel, e cada vez mais eu concordo com a teoria de que ele deu as costas, e por isso que ele não vai estar aqui hoje, porque Vojvoda não ser nem segundo, tá? Vamos procurar Ravel onde quer que ele esteja, para ele explicar o que danado o Vojvoda poder ter feito a mais para ficar na Acho que ele frente. entregou a cédula de votação para alguém, né? Pessoal, preenche aí, depois manda para esse rapaz aí. Condé, além desse, teve outros 2 votos, né? E Pepa teve 5 votos, todos de terceiro lugar. Tá? Ninguém votou em Pepa para além disso. E aí, a gente já tinha trazido um pouco, né, Minhoca? Seria muito no detalhe, porque eu posso falar, já que eu fui daqui o único que votou em Vojvoda, né, como primeiro, e Cauê, votei... né? Que tá entre nós. Cauê chegou, é verdade, Cauê acabou de chegar. Do trio. Porque não tá de vermelho, aí exatamente, eu não tá tô em considerando vermelho, que nem não considera. Se você soubesse que era padrão, boa noite a turma aí. Se soubesse que era padrão, pegava, pô. Cauê, ventiladorzinho aí, tá? Vou vento de reduzir. fora, não sei qual é a bronca. Eu tô aqui Olha o vídeo, suando. Olha o vídeo, tá com o vídeo ligado. Tá tendo um show aqui embaixo, eu tô aqui, não tem um vento rolando. Tá tendo já uma festa. Peguei esse trânsitozinho, viu? Peguei esse trânsito na volta. Pegou aí, o trânsito, né? Exatamente. Peguei, rua fechada, transtornozinho. Mas eu tô todo fechado aqui justamente por isso. Com tudo que Carpini fez, escolhido por nós como o melhor acerto de um clube na temporada, a contratação de Carpini, existem todos os argumentos para ele ser escolhido o melhor técnico do ano. Ele colocou o Vitória em dado momento com chance de Libertadores, uma mínima chance que fosse, mas tinha. Em um momento a gente olhou assim, talvez o Vitória ultrapasse o Bahia. Era algo inimaginável para um time que eu considerava com chances mínimas de escapar do rebaixamento. Mas veja só, tem um ditado que diz que chegar é fácil, difícil é se manter. Eu nem concordo tanto com esse ditado. Chegar é muito difícil. Mas o que o Vojvoda vem fazendo não é só manutenção, é a solidificação de um trabalho absurdo. E eu defendo há anos aqui que é o maior trabalho que eu já vi no futebol do Nordeste, inclusive por estar fechado com Fortaleza, não abre brechas. Tá? É um cara que interessa aos clubes, mas você mal vê aquela especulação dizendo ele abriu conversa, tem negociação, vai vir proposta. O máximo que a gente ouve é ter o interesse e 2, 3 dias depois essa notícia... A galera nem tenta mais, né, Fred, hoje em dia. Tipo assim, já sabe que vai levar ou não aí. E Fred também eu acho que não pode normalizar, porque o Fortaleza se tornou, por méritos e boa parte do próprio Vojvoda, figura cativa na Libertadores, não pode passar a normalizar que a cada ano, se o cara for, é mérito de novo. Porque para chegar na Libertadores em fases diretas, para um time do Nordeste, não é fácil, pô. Não só questão de investimento, questão de infraestrutura, que você depende de infraestrutura própria aérea mesmo, de viajar muito para poder fazer todos esses jogos do Campeonato Brasileiro. Calendário cheio que o Fortaleza passou a ter nos últimos anos, de participar de competições sul-americanas. Então, cara, conquistar mais uma vez uma ida à Libertadores
E com todas essas dificuldades que se tem, a gente vê o Bahia, que agora tem todo um grupo City por trás, um grupo dos principais grupos de clubes mundiais, e mesmo assim teve dificuldade em conquistar sua vaga. Então é muito mérito do Vojvoda nisso daí. Eu ia até citar, Fred, hein? Tá vazando. Só um segundo, Minhoca. Cauê, precisa colocar no silencioso quando tu não tá falando, porque tu tá dando. Não, o ventilador não, agora tá dando retorno da gente mesmo. Beleza. Aí coloca no silencioso, pronto. Fala, Minhoca. Não, pois é, e aí o ponto, né, que é principal sobre o Vojvoda, né, que é, como vocês estavam citando, assim, é algo tão que se tornou tão habitual, né, e às vezes a gente pode meio que esquecer às vezes que isso é muito grandioso, porque o Fortaleza não é que ele chegou para essa temporada 2024 sendo, sei lá, a 7ª maior folha do Brasil, ou o 7º maior orçamento do Brasil para trabalhar. Então, assim, fazer 68 pontos na Série A é algo absurdo, absurdo. Não foi o meu voto, e aí até para explicar o meu voto, eu tenho plena ciência de que o Vojvoda é mais treinador do que o Carpini. Mas não, eu acho que todo mundo que votou em Carpini também considera isso. Né? Mas o que mais me surpreendeu, assim, de fato, de um trabalho de um treinador nessa temporada, foi o Carpini, assim. Foi algo inacreditável, assim, sabe? O Vojvoda conseguiu fazer isso em 2022. E, claro, teve uma injeção ali de muitas peças. O bom treinador que o Vojvoda é, com as peças que chegaram em 2022, não que, obviamente, se a gente tivesse aqui em 2022, o Vojvoda estaria sendo até escolhido por mim. Mas o que o Carpini fez não é algo fácil. Não é algo fácil mesmo, assim, sabe? Essas reviravoltas que a gente vê na história do Campeonato Brasileiro, que o próprio Fortaleza já passou, o Náutico já passou, né? Ali tendo o Acosta como principal nome, assim, e outros clubes, o Fluminense e tudo mais, às vezes é muito calcado no atleta específico. O Vitória lá, naquele ano que quase caiu, o Marinho foi fundamental na reta final. Então, quando a gente vê um treinador fazer um trabalho como esse, como o Carpini fez, o recorte dele no Nordeste é quase sem erro. O Vojvoda ainda teve ali algumas ranhuras ao longo da temporada, algumas situações que o Fortaleza teve que passar. Mas o do Carpini foi o que mais me chamou a atenção, assim. Resultados, assim, muito expressivos. A primeira vitória sobre o Inter dentro de casa, a vitória sobre o Palmeiras fora. Então, assim, são dois... A vitória sobre o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense fora de casa. Então, assim, quando você a começa a ver... sobre o Fortaleza, tá? Sobre o Fortaleza, que garantiu a permanência matemática, né? Embora já tivesse ali encaminhado. Então, eu vejo hoje que essa foi uma disputa, para mim, bem complicada, porque eu tenho plena ciência de que o Vojvoda fez um trabalho gigantesco na Série A, que ganhar 9 de 10 jogos, né? Empatando um deles, é de fato gigantesco, mas o do Carpini, para mim, eu achei mais inacreditável. Embora o do Fortaleza também tenha sido algo bem grandioso. Ô, Minhoca, se vocês me permitem, sem precisar argumentar muito, assim, se vocês forem possível responder rapidamente, quem é o melhor técnico do Brasil hoje para vocês? Para mim, Vojvoda. Tu, Minhoca. Hoje, essa temporada do Abel foi mais fraca, né? Mas eu acho que nos últimos dias, para mim, tinha sido o Abel ainda. E o Vojvoda é o segundo melhor. E tu, Cauê? Eu vou no Vojvoda até pelo estilo de jogo dele, me agrada mais do que o do Abel. Pronto, eu também vou de Vojvoda. Eu acho que isso serve para poder a audiência entender que aqui a gente não está avaliando o melhor treinador e a gente está pesando muito a dificuldade que o Carpini teve nesse contexto desse ano no Vitória, que eu escolho o Vojvoda muito por causa disso, pô. O Abel Ferreira ganhou tudo. Ganhou absolutamente tudo. O Vojvoda requer um título nacional se supostamente fosse só para poder... A discussão fosse só títulos. Mas eu acho o Vojvoda o melhor treinador por causa das limitações que ele tem no Fortaleza perante um Palmeiras, perante um Flamengo, perante um Botafogo agora. Então, isso mostra porque, por exemplo, o meu voto foi no Carpini desse ano. E é cíclico, né? E eu vou te dizer outra coisa também, o chat. A gente faz esses programas, quando a gente faz os programas de melhores do ano, a gente sabe, né, de todas as polêmicas que surgem, discordâncias que surgem, mas alguns pontos, para que esse programa saia, tá? Para que um programa que tem 7 clubes em 4 ou 5 divisões diferentes, até no contexto dessa temporada, se a gente considerar que o Santa não teve sequer divisão, se você não tiver algumas licenças poéticas, não precisa fazer o programa.
Se for só colocar quem ficou na frente, quem teve o objetivo mais alto alcançado, quando chegasse dos piores, por exemplo, iam ser todos os jogadores do Santa Cruz, as atuações do Santa Cruz. Como é que você vai colocar algo do Fortaleza pior do que do Santa Cruz? Tá? Então é óbvio que cada escolha ela é parametrizada, pô. Existe um parâmetro, existe um sarrafo, existe um contexto, tá? Então quem votou em Carpini não está dizendo que Carpini é um melhor treinador do que Vojvoda, tá? Não é isso que está em discussão. O que está em discussão, quem votou em Carpini viu na revolução que ele fez do Vitória, algo tão impressionante, tão surpreendente, que o voo de cruzeiro de Vojvoda, alguns disseram assim, pô, esse cara, nem que seja assim, joga a luz um pouco para ele aqui, joga a luz um pouco para ele, e eu acho que esse segundo lugar que ele fica, tá, numa eleição com 8 pessoas, 4 estados diferentes, tá, times completamente diferentes, eu acho que esse 20 a 19 foi quase que o roteiro perfeito, tá, do Justo, né? pontinho ali que deixa Vojvoda na frente, mas celebrando bastante, né, o que foi feito por Carpini. Aliás, o pessoal que está acompanhando, seja no gravado ou aqui no ao vivo, né? Não precisa também ficar enlouquecendo, não. Isso aqui é uma opinião, cada um tem a sua forma. E lembrando, Mioca, que o Vojvoda venceu, viu? Isso. O Vojvoda venceu. Eu acho que a turma queria 24 pontos para o homem, queria que fosse unanimidade. Só que, é como o Fred estava dizendo, a gente vai parametrizando mais ou menos o que cada um tem de possibilidade. Né? Atos acabou de citar o caso, por que eu considero o Abel. O Abel conseguiu ganhar muitos títulos, pô. Mas tá no Palmeiras. Pois é, o Flamengo também teve vários treinadores que não conseguiram fazer. Qual foi outro treinador do Brasil com o dinheiro que tem o Palmeiras conseguiu fazer o que o Abel fez, entendeu? Então, assim, compreender, às vezes, a gente aqui, enfim, como o Fred falou isso algumas vezes lá no nosso grupo, que eu já não faço mais parte, né? Meu velho, faça um vídeo seu, publique lá no seu canal no YouTube e receba lá também seus haters. Então, fique tranquilo aí, que não teve nada aqui de sacanagem, e nem de média, como estão falando aí. É a minha avaliação, é a avaliação do Atos, é do Cauê, é do Fred. Ninguém se juntou aqui, vamos combinar de botar uma forcinha pro Carpini aqui para ficar mais parecido. Cada um fez isoladamente. Enfim, quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente não tem essa de jogar pra galera, não. Exatamente. E eu só evito agora, Minhoca, aquelas seleções do campeonato. Porque ali é mais complicado ainda. Porque se você pegar, imagina você pegar um volante, um atacante do Náutico e colocar. Esse cara voou aí. Não foi o caso esse ano, mas se o Náutico tivesse tido um bom desempenho na Série C, você vai, rapaz, esse menino aqui voou. Pronto. Caiu o mundo. Como é que ia colocar o cara acima de 2 clubes de Série B, de 3 de Série A? Então, para eleição, a licença poética é tão grande que não dá. Eu sempre fui péssimo de votar em seleção, porque quando pedem assim, seleção do brasileiro para mim eu pego 2 times, basicamente, e monto a seleção. Né? Quando é a seleção do Pernambucano, assim, é um time. E uma ou outra vaga. Porque, assim, eu sou mais. Não consigo parametrizar tanto para uma seleção. Eu não consigo chamar de seleção um jogador que é claramente pior que o outro. Aqui, em eleições mais separadas, eu acho que é possível, tá? Essas parametrizações, né? Como a gente fala. Tá? E dessa forma a gente fecha com Vojvoda, Carpini e Pepa, tá? Como os 3 primeiros colocados. Vi questionamentos aqui em relação ao Condé, ficou um pontinho atrás de Pepa, tá? Acho que o trabalho dos dois foi nota 7 ali. Não acho que Condé revolucionou completamente o Ceará, né? Demorou muito, inclusive, a conseguir uma vitória fora de casa, contundente, a recolocar o time na briga. Dentro mesmo daquela sequência final, a gente falou que o Ceará contra a Ponte Preta, 2 ou 3 jogos ali daquela sequência, o Ceará correu riscos no final absolutamente desnecessários por culpa de Condé. Teve participação direta em vacilos do Ceará. Elvis da Ponte Preta perdeu um gol dentro da pequena área no último minuto do jogo que não teria nem tido aquela reação do Ceará nos minutos finais. Teve uma
bola contra o Paysandu, o Ceará vencendo por 2-1, que o árbitro poderia ter dado um pênalti em Nicolas, né? Possivelmente o VAR tiraria, mas quer dizer assim, teve toque, teve empurrão. Né? Eu só estou pontuando aqui o que colocou em risco esse momento. Né? O grande momento do Ceará no campeonato é o finalzinho do campeonato. Tá? É o desfecho quando o Ceará termina, talvez, como o melhor time ali do campeonato nas últimas rodadas. Não na última, mas nas últimas rodadas. E ainda tem esse ponto também que pesa um pouco contra o Ceará. Vai para Campinas, enfrenta o Lanterna, o rebaixado, e não vence o jogo que precisava vencer para mudar completamente, né? Sua história precisou diretamente de um outro resultado. Claro que Pepa precisou também, porque ele precisava ganhar aqui. Não, é. E é só reparar que todos têm um determinado contexto. E aí eu não sei, porque também não sei como é a opinião das pessoas, assim. Eu não sei se essa pessoa que às vezes questiona, ela só está olhando na ótica do time a qual ela torce, né? E aí quando você só olha para o seu, você não olha, por exemplo, teve esse ano, tem tipo, como é que o Lucas Esteves, um dos melhores laterais esquerdos, foi um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Não jogou nada no Fortaleza, mas eu vi torcedores do Fortaleza dizendo como assim, o melhor lateral esquerdo? Foi, claro que foi. Então, muitas vezes é não enxergar. A gente aqui, que faz programas diariamente, a gente debate vários assuntos, eu acho que tem que dar um pouquinho de moral, né? Para a gente que, pelo menos a gente acompanha boa parte aqui das equipes, para chegar, às vezes, para esse contexto. O Pepa, por exemplo, ele chega para o quê? Para pegar um estado de trabalho do esporte que era indicando, entendeu? Era muito difícil. O Condé pegou um trabalho ali que estava com problemas, mas teve um tempo maior. O Pepa não, o Pepa já teve ali numa reta final. Eu vou ter até no Condé, né, na frente do Pepa, mas o Pepa tem todo o argumento também para estar nessa terceira colocação. E nem é tão destacado assim, né? É uma diferença muito pequena ali que um voto para lá, um voto para cá poderia ter dado um outro contexto. E Condé ainda tem a questão do Vitória, que a gente também não pode esquecer, né? Pelo menos eu pensei também nisso. Ele tem um olhar perfeito, ele tem Pelo menos no meu contexto, eu olho com Condé também a sua passagem pelo Vitória neste ano. Pesou no meu voto pesou. Tanto que eu gosto muito de Condé, já falei aqui várias vezes. Gosto muito do trabalho de Condé, mas pesou. Foi o segundo colocado ano passado, né, na nossa eleição. Ficou só atrás de Vojvoda na eleição de 2023. E até, Fred, reforçando o ponto de que, apesar das críticas aí que o pessoal, mas Carpini e tal, Carpini, como a gente até falou no outro programa, quase todo mundo foi unanimidade entre a gente, quando o Vitória contratou, de meu amigo, o Vitória tá fazendo o quê? Que suicídio. E a gente hoje aqui tá fazendo quase que um meia-culpa, como já foi no programa anterior. Acho que, na verdade, essa questão aí, Cauê, foi mais de demitir Condé, né? Que muita gente ainda acreditava que Condé fosse... Mas o próprio perfil de Carpini não se achava que fosse o perfil para que o Vitória se salvasse, porque Carpini era um perfil que se olhava mais ofensivo, um cara que tentava ter mais a bola nos pés, de trabalhar a bola, de ser um cara que, até no que mostrou no Juventude, que muitas vezes se aproveitava do jogo do adversário à frente para ser ofensivo e ganhar no contra-ataque, e no Vitória ele mostrou coisas diferentes. Alguns dos méritos que ele tinha mostrado no Juventude, mas muitas coisas diferentes que fez com que você olhasse ele de uma outra maneira, de colocá-lo hoje em outro pedestal. Algumas pessoas estão dizendo que Pepa pegou o Sport no G4. Quando o Guto caiu, o Sport era nono, tá? Atrás do Ceará, inclusive. Mas é porque tinha 2 jogos ali na manga, né? Então fica muito difícil dizer qual a posição. Se você só der um ponto ao Sport, que foi o que ele conseguiu nos 2 jogos que faltava, ele teria sido sétimo. Ele seria sétimo, na verdade, tá? Quando o Guto foi demitido. Futebol, né? A diferença do futebol tem um contraste muito grande, e eu acho até pelo salário que ele recebe, pelo nome que ele representa, ele chegou com muita responsabilidade, pô. Não ia ter perdão para ele se ele não consegue o acesso, não, tá ligado? Então, grandes poderes requer grandes responsabilidades. Então, já que ele conseguiu dar um mérito aí, de novo, né? O cara teve só 5 votos, quase votos obrigatórios. E foi 5-4. A gente tá aqui fazendo justificativas de um 20-19 e um 5-4. Vamos lá, né? Para a última categoria, tá? Da parte dos melhores. E essa, a gente, obviamente, não tinha como fazer de cada clube.
E das 7 categorias, até aqui foram 6, o Vitória foi escolhido em uma, o Fortaleza em 5, e essa não será o Fortaleza, tá? Torcida destaque da temporada. Quase todos os votos foram para a torcida do Ceará, tá? Com exceção de Ravel, que escolheu o Bahia, e Arthur, que escolheu o Vitória. Tá? Então, o abraço que a torcida do Ceará deu ao clube, no momento que a torcida do Ceará deu esse abraço, foi até desproporcional ao que o time entregava. Né? Então, o Ceará teve 9 dos 10 maiores públicos da Série B. A torcida abraçou o time de uma forma impressionante, em número, em postura dentro do estádio, tá? E o tamanho da diferença na votação reflete muito isso, né, Minhoca? Foi o ano da torcida do Ceará. Porque, assim, com a quantidade de sócios, com o volume de pessoas no estádio que Ceará, Bahia e Fortaleza colocam, tá? Qualquer um dos três você escolhe e a diferença é mínima, porque, pô, o número os números são absolutos, tá? Eu mesmo acho que eu votei no Bahia como segundo, justamente pelo número de sócios, ultrapassando 75 mil sócios. Tá? Algo que é exemplar, que mesmo que não tivesse o City, ainda que esteja diretamente relacionado também, mas ficou bem claro que, pelo menos, a percepção geral de todo mundo, o sentimento, foi o da forma com que esse time do Ceará foi abraçado quando não tinha nem futebol, nem ponto, nem muita coisa que indicasse o caminho, né, Minhoca? Eu acho que entra muito aí o contexto. A torcida do Ceará, assim, há muito tempo já tem o máximo tentado apoiar o time dentro de campo, mesmo sob muitos problemas que o clube tem atravessado. E esse ano não foi diferente, né? Porque o torcedor do Ceará imaginava que ele pudesse, o sócio-torcedor, né, puder votar, termina o ano sem ter mudado esse estatuto. Então, foi um ano, de novo, complicado, sobre muitas críticas o torcedor fez na atual gestão, né, do João Paulo. E foi bem importante, eu diria, não só na reta final da Série B, mas em vários contextos, como você citou. Em momentos bem difíceis, onde o torcedor ainda se fez presente, e houve um momento bem ruim ali pós eliminação para o CRB na Copa do Brasil, mas em muitos momentos, assim, o torcedor apoiou, claro, teve, acho que o melhor momento, né, da torcida, acho que se a gente fosse pegar um momento específico do torcedor nordestino esse ano, na minha concepção, é o jogo contra o América Mineiro, da Série B, em que bate recorde de público, né, ali certamente deu até mais do que era, porque teve invasão ali naquele dia, mas a torcida do Ceará, assim, foi fundamental. Houve jogos, acho que foi contra o Paysandu, não estou lembrado, que o time não estava nem jogando tão bem a reta final, e a torcida conseguiu ali segurar, empurrar a equipe em muitos momentos. Eu coloquei o Bahia também na segunda colocação, porque se fez numa ótima presença de público, apesar, como a gente estava citando, né, da gestão ali do Grupo City, em alguns momentos ter atrapalhado, e houve uma queda de rendimento do Bahia, mas... E o Bahia foi segundo por conta do número gigantesco de sócios. Que foi uma das melhores médias do Brasil, né, na Série A. Eu coloquei o terceiro Fortaleza, também porque conseguiu pela terceira vez seguida superar 1 milhão e fez novamente, né, assim, o jogo contra o Boca foi inesquecível, o próprio jogo que teve também contra o Corinthians, quando o Fortaleza assumiu a liderança, o estádio inteiro assim cantando e vibrando ali com a primeira colocação. E a torcida do Vitória também foi um fator a mais, né? A gente até tinha citado isso, eles ganharam ano passado, né? A torcida do Vitória, eu acho que a gente escolheu como a melhor do ano passado. Foi também muito importante ver o Barradão cheio na Série A esse ano. Então, as torcidas, de uma maneira geral, né, essas 4 que a gente estava colocando em votação, foram muito bem. Mas eu acho que o Ceará a torcida foi mais determinante para o clube na temporada. E aí a gente vai, né, para o resumo dessa parte dos melhores, tá? O Fortaleza ganhou 5 das 7 categorias, o Vitória 1 e o Ceará 1. Se a gente fizer como medalha olímpica por pódio, né?
O Fortaleza teve 5 primeiros lugares e um terceiro. Vitória, 1 primeiro, 3 segundos e 1 terceiro. O Ceará, 1 primeiro. O Sport, 2 segundos e 3 terceiros. E o Bahia, 2 segundos e 1 terceiro, tá? Agora a gente vira a página e vai para as 6 categorias dos piores, tá? Dos piores da temporada. E se o chat já estava inquieto, agora é que é a hora boa, tá? Vamos por framboesa agora. Porque agora eu não sei se o chat quer que a gente escolha os piores que eles acham, os piores dos seus times, ou se eles querem que a gente escolha os piores do time adversário, tá? Eu não sei. Ou do rival, qual né? É o... geralmente o cara quer do rival. Exatamente. Né? Eu não sei qual é o sentimento do torcedor aqui. Se ele quer ver os seus piores representados ou os piores do seu rival. Seja como for, a gente abre com uma unanimidade, tá? E aí, Atos, a unanimidade tem nome, sobrenome, tá? Foi uma categoria que a gente só trouxe 2 gestões. Por quê? Porque a gente avaliou que as outras 5 gestões tiveram uma análise positiva, tá? A de Bruno Rodrigues no Santa Cruz ficou intermediária ali, mas a avaliação que foi tida foi de uma avaliação positiva. E o Náutico de Bruno Becker e o Ceará de João Paulo, né, as 2 gestões representadas pelos seus presidentes, foram eleitas, né, como as piores. João Paulo tem muitos erros, tá? Essa gestão do Ceará é conturbadíssima, né? Perda de jogadores, broncas financeiras gravíssimas, ainda teve aquela questão, né, da movimentação financeira de notas fiscais ali na reta final, né? Agora, semanas atrás, um malabarismo ali de notas fiscais. Então, eu até pensei, viu, Atos? Eu até cogitei, mas no Ceará você ainda acha um acerto aqui, outro ali. No Náutico, para achar um acerto, a lupa tem que ser grande, né? Fred, eu vejo que lá no Ceará, acompanhando muito o que Minhoca foi trazendo assim no ano inteiro, né? Os problemas e as confusões, né, dos bastidores do Ceará, da política do Ceará. Nesse quesito isolado, eu acho que tem que ter uma diferença grande para o Náutico. O Náutico não teve muito esse tipo de episódio, não. A maior queixa que você vai ter, tirando futebol, tá? Esqueça qualquer coisa relacionada a futebol. Dentro da gestão de Becker, na verdade, vai ser uma falta de conseguir alternativas para poder dar algum choque de gestão no Náutico. Isso aí ele não conseguiu fazer. Foi uma coisa mais letárgica, sabe? A única tentativa foi Betão, que não fazia muito sentido e acabou sendo um erro, né? Mas o futebol, ele toma conta. Inclusive, quando a gente estava fazendo o programa, eu ia até perguntar a vocês, assim, como critério, como é que vocês enxergavam a porcentagem entre gestão fora do campo e dentro do campo, mas em um determinado momento vocês mesmos abriram discussão e ficou meio ali, não, 70-30, que seria 70% pesando mais no futebol. Eu acho que é uma proporção justa. E se você for botar 70%... O saldo final, ele existe, né, Minhoca? Né, Atos? A gente nunca não pode descartar o último capítulo. O Ceará está na Série A. As medidas tomadas emergenciais, o barco furando, deram certo, enquanto o Náutico, assim... eu repito, eu pensei em votar em João Paulo, viu? Mas é porque quando você coloca a conta futebol, são muitas decisões erradas no futebol, pô. Assim. Se não sobe, seria João Paulo. Se não sobe, Fred, seria João Paulo. Mas subindo, aí você... exatamente. O super bondezinho resolveu. Aquele super bondezinho que botou ali, resolveu no finalzinho. Chegou na beira da praia. Se o Sport não sobe, ia ter gente colocando até Yuri aí no meio. Tava votado aqui, com certeza estaria votado. Estaria. Estaria aqui, então, seria um dos 3 aqui. Então, quando você coloca o peso do futebol, não tem como não ser a gestão de Bruno Becker, porque o Campeonato Pernambucano, apesar de fazer a final, coisa que não tem nem tanta relevância assim, mas a própria final desmereceu muito o Náutico, tá? E aí vai só uma crítica rapidinho, fazer só um parênteses rapidinho, que a postura do clube diante daquela final estava muito preocupado em arrumar desculpa, nem desculpa,
na verdade, iniciar uma narrativa de dizer, olha, já fizemos o que tinha que fazer, do que de fato enfrentar uma final. Essa narrativa você pode colocar depois, o torcedor ele vai compreender. Só que diretoria de futebol, e a do Náutico não é diferente, e acha que o torcedor é burro. A do Santa Cruz fez isso. O Santa Cruz perdeu a semifinal, ele enfrentou o Sport na semifinal, ele perdeu nos pênaltis, e depois ele colocou a narrativa que foi até onde deu. O Náutico podia ter feito isso, mas escolheu antecipar esse debate já para poder se colocar como vice-campeão. A Copa do Nordeste a gente comentou aqui, e na Série C, meu Deus do céu, né? Você ser nono colocado na Série C, então quando você coloca o peso, que a gente aqui padronizou, cada um nos seus critérios, mas 70% eu achei muito justo, o futebol do Náutico leva a ter a pior gestão. E aí a gente vai, Ato, justamente para essa categoria que você citou, tá? Eu fiz uma inversão de roteiro aqui justamente para que ficasse próximo, porque 6 dos 8 jurados escolheram Cuiabá 5, Fortaleza 0. Eu achava que eu ia ser o único. Eu seria o quebrador da unanimidade dessa vez, tá? E depois eu vou justificar porque eu fui na contramão da maioria e coloquei Brusque e Sport como a pior atuação. Mas você marca que a postura, a forma com que o Náutico jogou, e existe até essa imagem dessa invasão que ficou folclórica, mas ao mesmo tempo não é só folclórico, que tem o folclórico engraçadinho, né? Mas tem o folclórico corrosivo. E esse é o folclórico corrosivo do Campeonato Pernambucano. Né? O torcedor invade o campo da forma que invadiu, né? É retirado e invade de novo o campo, transforma uma várzea absoluta, tá? O estádio, a própria final, tá? Mas faltou futebol ao Náutico, faltou postura, né? Acabou sendo o terceiro jogo na escolha de todo mundo, mas para você pesou de forma Isso, Fred, substancial, né? Para escolher como a pior atuação, tendo um 5-0 contundente aí do lado. Isso, porque eu consigo trazer vários elementos. Acabei de colocar um, que foi a postura da direção perante esse jogo final. No programa, eu dei muita evidência para que esse jogo, na verdade, comece no jogo do América de Natal, onde há uma discussão entre diretores, que o próprio treinador fica sabendo que ele teria que ser demitido, e ele permanece no cargo porque não tinha ninguém para colocar do lado do gramado 2 dias depois. Esse jogo da Copa do Nordeste, o América de Natal, que eu acho que vai até aparecer aqui daqui a pouco, ele na quinta-feira à noite, o Náutico só tinha sexta-feira para contratar, para sair no bid, o jogo é no sábado. Vai aparecer não, viu, Atos? Não, né? Mas, enfim, foi um jogo muito ruim, uma atuação muito ruim do Náutico, um resultado muito ruim, uma derrota muito ruim também. Foram 2 categorias que teve aqui na eleição. E só para pontuar, o segundo tempo, né? Eu até revi, Fred, fiz esse exercício de rever os melhores momentos do jogo, e eu reitero o que eu disse no primeiro tempo até o Náutico. O Sport foi melhor no primeiro tempo. O melhor jogador do Náutico no primeiro tempo foi Wagner. Fez 2 defesas espetaculares. Quem não lembra do jogo, reveja os melhores momentos, porque 2 defesaças que Wagner faz no primeiro tempo. Mas o Náutico ainda era um time competitivo, muito abaixo do Sport. O Sport é um time claramente superior, mas ele estava competindo. E no segundo tempo, ao colapso total, para mim, com a participação de Alan Al, onde sai colocando jogadores que não tinham condição de estar em campo. Esse voltará daqui a pouco. Pronto, colocou jogadores que não tinham condição, acho que muito por vingança. Ele sabia que não seria mais o treinador e disse: vocês estão pedindo Caion, estão pedindo Calicinho, então tome aí. Aí colocou jogadores que não tinham condição, o Náutico virou passageiro da agonia no segundo tempo, e por isso meu voto. No meu caso, por que eu não fui com a maioria absoluta? Né? Um 5-0 sempre né, é automático. Você volta ali, é um resultado que fica para sempre. Mas porque eu achei que o 5-0 foi uma goleada de contexto. Tá? Aquele jogo que tudo dá errado, aí você tem 2 expulsos. E é uma derrota que, se fosse 3-0, se fosse um 3-0, a gente não estaria nem citando aqui, nem lembrado, porque o que transforma em 5 é muito mais um contexto muito específico do que algo mais grave. E essa derrota do Sport para o Brusque
Essa derrota acontece, tá, no estádio do Avaí, com 150 pagantes, sendo pelo menos ali uns 110 do Sport. O Brusque não vencia, acho que 9, 10 rodadas. É o último jogo da Era Guto, depois de 2 atuações que poderiam estar aqui, né, contra Vila Nova e contra Curitiba. E esse jogo é o máximo que existe, é o limite extremo do dizer que abriu. Tá? Pior do que isso, a gente estaria dizendo aqui, ó, o Sport entregou o jogo. Há quem chegue e diga que o Sport entregou o jogo. Eu não acho que entregou, eu nunca acho. Eu sou até meio inocente para isso, eu nunca acho que se entrega um jogo. Mas o mais perto possível disso, eu acho que o Sport fez. Eu nunca acho que se entrega o jogo. Se você for ver aí, faltando 5 minutos, tem um chute que o goleiro defende, você tem uma tentativa ali de um empate mínima. Mas é uma displicência, uma desconexão absoluta. É a certeza, você assistindo isso, é a certeza que o time não pontuaria mais nenhuma partida do campeonato. Tá? Então eu acho um jogo muito, muito, muito. Não tem, ao contrário do Cuiabá, que tem o mérito, que tem o protagonismo, nesse aí não tem protagonismo nenhum do Brusque. O Brusque não fez absolutamente nada em campo. Nada, zero. Tá? A bola entrou quase que por sei lá, força maior, tá? Então foi por isso que foi quebrado, tá? Essa unanimidade. Aí, Minhoca, um 5-0 não tem muito o que a gente explicar, né? Nessa... Só para lembrar para a audiência que alguns podem estar confundindo aí, não é a pior derrota, certo? É a pior atuação. Isso. É o que o time fez em campo. Porque muita gente está citando aqui o 4-1 da Copa do Nordeste, Fortaleza sobre o Sport, o 4-1 Fortaleza sobre o Bahia. Foram jogos... Eles não estão citados aqui porque não foram sequer escolhidos dentro das suas subdivisões, né? Isso, em seus programas específicos, né? Então, são as piores atuações. Especificamente essa do Fortaleza contra o Cuiabá, além de ter sido um jogo onde o time se perdeu emocionalmente por completo, né? Falhas de todos os jogadores, assim, do mais competente, no caso do João Ricardo, cometeu, assim, tomou gol bobos, assim, falhas grotescas, como, assim, para uma equipe que não tinha vencido no campeonato. Se eu não me engano, o Cuiabá foi vencer o primeiro jogo, foi esse jogo, né? O 5-0 sobre o Fortaleza. Ou se não foi acho que foi primeira vitória em casa, na verdade. Ele já tinha ganhado o jogo como visitante, o primeiro jogo foi esse. O Fortaleza até mostrou esse lapso fora de casa em outras partidas, mas nada comparado do que nesse dia, de fato, foi um jogo que 5-0 foi barato mesmo, assim. O Fortaleza a gente debateu outras partidas do Fortaleza que até poderiam estar aí. Eu acho aquela derrota pro Maranhão, assim... algo inacreditável. E foi muito bem lembrado por você no programa passado, né, dentro do programa do Fortaleza, quando a gente escolheu a pior atuação do Fortaleza, o que o Fortaleza fez na final da Copa do Nordeste em Maceió, tá? Absurda a atuação do Fortaleza, assim. O do nível Maranhão, de futebol baixíssimo. O do Maranhão ainda teve um bom primeiro tempo, que eu até... mas o roteiro do segundo é demolidor, né? E esse segundo tempo contra o CRB, né, poderia ter sido realmente daquelas... Inclusive, é porque vocês percebem, eu não sou muito assim, a goleada não impacta tanto assim. Eu fosse Fred, escolha minha, para mim a pior atuação do Fortaleza seria uma das duas que eu citei aqui, ou Maranhão ou CRB, tá? Mas vamos agora para a pior derrota, né? Que aí é a derrota mais contundente, a que fere mais, a que deixa mais dor, a que humilha mais, de certa forma. Justamente a derrota do Sport, a goleada sofrida pelo Sport para o Fortaleza, tá? Jogo único. O Sport, nesse momento da temporada, vinha daquela vitória, daquela atuação sobre o Atlético Mineiro e achou que podia. Achou que dava.
e rapidamente estavam perdendo por 3-0, né, dos maiores tapas na cara da realidade que um clube levou esse ano no Brasil, tá? Uma grande atuação do Fortaleza, grande atuação do Moisés, uma aula de como jogar com aquele esporte, né, de Sosso, que vinha sendo ali, começava a ser um fenômeno ali, porque estava começando a sair da caixinha, estava começando a romper fronteiras, e Fortaleza coloca, né, no seu devido lugar um jogo único, a semifinal. Fiquei muito dividido, porque eu vejo muito peso do que o Bahia sofre com aquela virada do Vitória. Porque, assim, eu acho que esse 4-1 do Sport do Fortaleza, no final das contas, daqui a um ano, daqui a 2 anos, é mais fácil de digerir do que a virada que o Bahia levou do seu rival na final estadual. Porém, é mais difícil de devolver. Sim. Mas até meu voto, o meu de Cauê, né? Eu acho que essa do Náutico, o estrago é o mais danoso de todos os clubes que a gente avaliou. Era o maior dano, a derrota mais danosa é essa. A pior derrota que eu considero do ano é essa aí. É ficar, nem conseguir a possibilidade de ir ali para os quadrangulares e ainda ficar mais um ano na Série C, meu amigo, enterrado, entendeu? Assim, é o que sepultou o Bruno Becker para ser o pior presidente. Exato. Na visão da gente. Esse resultado, para mim, foi o mais impactante, assim, de negativo. Porque você queira ou não, o do Sport ali ficou em primeiro. Criou-se todo um sonho de campeão da Copa do Nordeste, era um título que o torcedor queria, de um patamar mais elevado, que não conquistava nos últimos anos. Beleza. Foi vice nos 2 anos anteriores. Vice, né, nos últimos 2 anos. Nos 2. Então, se criou aquela simbologia que seria muito importante para coroar. Beleza, mas ninguém ia morrer por isso. Porque se você subisse para a Série A, era o mais importante. Se você colocasse... Você abre esse daí e para subir para a Série A, você fechado. Aí, o Vitória contra o Bahia, por massa, o Vitória não conquistava um título, não chegava à final há tantos anos. Mas queira ou não, Campeonato Baiano, por mais que seja valorizado os estaduais, tudo. Mas, no fim, é aquele negócio. Quando ganha, a gente supervaloriza. Quando perde, minimiza, de alguma maneira. Então, assim, na minha ótica, o dano foi muito maior para o Náutico naquela derrota pro Londrina, porque era o jogo da temporada, era o jogo que ia sacramentar. Até pela buscada, né, Cauê? Porque a gente fez uma matemática maluca para chegar para esse jogo aí. Isso. Aí você consegue remar. O milagre do café. Depender só de tipo, o milagre do café. Aqui. E aí, a turma chegar, os jogadores chegarem e ser aquele jogo que era o Londrina. E não é que o Londrina fosse o bicho-papão que você ia pegar. Não era o Atlético, o Londrina. A postura, esse jogo eu assisti. A postura da postura é absurda demais, pô. Eu votei no Vitória da Bahia. O segundo eu coloquei o jogo do Londrina e do Náutico, sim. Mas o primeiro lugar botei o Vitória e do Bahia por tudo que eu falei. Eu acho esse jogo, assim, enfim, tem um roteiro magnífico. Só foi para ser coerente mesmo. O do Londrina e Náutico, vocês estão botando argumentos aí pertinentes demais. É isso aí mesmo. Só que eu ainda tenho umas questões aí, porque, primeiro, o Náutico não merecia passar de fase. Se isso fosse um jogo, antigamente tinha um mata-mata depois da primeira fase. Se esse jogo fosse um mata-mata, porque o Náutico se classificou, sei lá, em qualquer lugar, segundo lugar, terceiro lugar, aí fosse um jogo mata-mata e o Náutico perde, eu daria mais peso a essa derrota, mas quem acompanhou esse time do Náutico, mesmo tendo chegado na última rodada ainda jogando esse playoffs, né, o Náutico inventa os playoffs antes da segunda fase da Série C, sabe que esse time do Náutico, ele não é que ele não merecia, ele não podia passar mais de fase, muito menos subir, principalmente por causa da defesa e dos goleiros que o Náutico teve no ano, e foi por causa disso que o Náutico perdeu o jogo. O Náutico fez 2 gols numa decisão na casa do adversário, num lugar onde o Náutico nunca ganhou, tá? Tem esse fator. O Náutico nunca ganhou do Londrina lá no Estádio do Café, e o Náutico chega lá, faz 2 gols, o que deveria ser suficiente para você ganhar uma decisão fora de casa, mas
o fator que era impossível o Náutico subir foi predominante nesse jogo, que foi a defesa entregou e o Náutico perdeu. Eu ia dizer, Atos, que se tivesse o pior gol do ano sofrido, o gol do Náutico, que o zagueiro vai na diagonal e a bola na outra, seria o vencedor. Só que aí eu me lembro de que o Sport conseguiu levar um gol com 14 segundos sem o adversário tocar na bola. Então, a categoria não permitia diluído, né? Mas ficou diluído no campeonato de mas não tem como não votar naquele gol pra nada no mundo, né, meu amigo? Mas o cara não conseguiu puxar um freio de mão e fala também, Fred. Não conseguiu puxar um freio de mão, porra. Até um Fiat 147 tem freio de mão, pô, e o cara não tinha. É muito feio mesmo. É aquele gol que o cara não pode. Tem uns lances no futebol que ficam marcados para sempre, assim. Eu nunca vou esquecer aquele Sport Náutico que o árbitro ultrapassa Ronaldo na recomposição. Aquilo ali, para mim, assim, foi o dia assim, que eu desisti de uma vez por todas de Ronaldo. Aquele lance é um absurdo, pô. O Náutico vem no contra-ataque ali, Ronaldo vem, o árbitro passa feito uma bala pro Ronaldo, pô. Aí eu disse, não, meu amigo, assim... Quem tem excesso de responsabilidade? O árbitro Ronaldo. A gente tira por aí. Exatamente, o árbitro diz, rapaz, eu não posso perder a jogada, não. O Ronaldo aqui, exato. O árbitro parece uma Ferrari dando volta na Minardi, pô. É horrível aquilo ali, pô. Aquela cena ali, pronto, esse zagueiro isso aí, na verdade, é o safety car passando... Pô, é um negócio... Aquilo ali me incomodou, assim, de um jeito. O cara ser ultrapassado num contra-ataque, perdendo fora de casa pelo árbitro, é demais. Mas vamos em frente, tá? Que a gente tá chegando na reta final aqui dos piores. E a gente vem agora, tá? Pro pior jogador. E aqui é uma reviravolta total, tá? Porque os setoristas, os analistas do Bahia no 45 minutos, não colocaram o Adriel entre as 3 opções do Bahia. Eles, no acerto entre eles, conversaram e acharam que Marcos Felipe representava Adriel na situação de goleiro do Bahia. Mas eles mesmos, na hora que a gente fez o programa e a gente argumentou sobre Adriel, eles disseram, se Adriel entrar, vai ganhar. E Adriel entrou, ganhou não só a seletiva dentro do Bahia, mas foi considerado o pior jogador do campeonato. Se você observar a pontuação geral, é uma das categorias mais equilibradas, tá? Vini Faria fica com a segunda posição, atacando o Sport, tá? 12 pontos. E o terceiro lugar é dividido, empatado em todos os critérios, entre Luquinhas do Fortaleza e Luiz Felipe do Santa Cruz. Mas perceba que tanto Luquinhas quanto Luiz Felipe tiveram mais votos como pior jogador do que Vini Faria. Porque Vini Faria meio que entrou na lista de todo mundo como segundo e terceiro e acabou ficando na segunda posição, tá? Mas Luquinhas e Luiz Felipe tiveram mais votos. E aí é aquele contexto que eu trago, tá? É claro que o pior jogador daí é Luiz Felipe. É claro que é o jogador que tem menos mercado. É claro que é o jogador disparado de pior nível técnico, tá? É claro. Aqui existem parâmetros para que os pesos sejam diferentes, tá? Por isso o Adriel foi considerado o pior. O Bahia, um time que sofreu muito com goleiros, tá? Adriel, todas as vezes que entrou, não conseguiu demonstrar confiança. Marcos Felipe foi tão mal que Adriel voltou a ter uma chance e perdeu de novo a chance, tá? Vini Faria é aquilo que Cássio sempre diz. Poderia ter sido um atacante horrível que passou pelo Sport e que seria esquecido. Não fosse o fato de ter entrado em campo 10 vezes. E aí, quando entra 10 vezes, o peso vai ficando maior, o ranço vai ficando maior e os danos vão ficando maior. Ele entrou até jogar fora uma vitória do Sport dentro de casa, no momento que o Sport precisava já bastante do resultado. Era uma curva negativa, né? Um gol barra aberta contra o América Mineiro no último lance da partida. Ele finaliza de peito quando ele poderia ter feito qualquer coisa, né? E desperdiça. E aí aposta, Fred. É a aposta que virou contratação. Se fossem 2 jogos, era aquela aposta que trouxe, viram que no treino que não dava, ou entrou 2 jogos, dá não, velho. Quando joga 10, foi contratação. Porque jogou.
Jogou várias partidas e se acreditou nele. Alguém acreditou. Se Cássio tivesse aqui, ele diria que Vini Faria... Vini Faria não, né? Vou falar com ele. Número 14. Número 14. Eu botei a foto em homenagem a Cássio, viu? Cássio diria que o número 14 conseguiu perder até o troféu de pior jogador. Exatamente. Ele pode até, quem sabe, virar o nome da categoria em breve, né? Como o Marchiori, que virou o nome da categoria e perdeu já na primeira edição o troféu Marchiori. Talvez Vini Faria consiga virar o nome da categoria. Porque assim, é um cara que não acertou nada, tá? Eu acho que Adriel fez uma defesa, pelo menos. Certamente fez. Tá com a bola na mão do Adriel já fez mais coisa na carreira. Muito mais, pô. Pelo amor de Deus. Vini Faria. Aqui aquele momento, aquele capítulo que a gente diz que ele foi reserva de um jogador de 55 anos. Há 2 temporadas atrás. Né? Porque pronto, Luquinhas. Fala, eu votei até em Luquinhas. Eu votei em Luquinhas também. Naquela história do investimento e retorno. Eu também. Então o prejuízo foi gigante. Sim, porque Luquinhas foi um Vini Faria pro Fortaleza. Só que o Fortaleza olhou assim, aqui não dá mais não. Exato. O Vini Faria custou talvez um salário para o Sport de, nem sei se 20, 30 mil. Foi milhões. Eu assim, dos nomes que eu acabei... Curiosamente, Atos e Ravel, né? A trinca aí a trinca da discordância dessa vez venceu. A vitória do PCO, tá? O PCO do 45 minutos ganhou a sua categoria aí. Mas aí eu acho que entra um fator bem importante, na minha concepção, para Adriel ter ganhado. O caso do Santa Cruz é uma situação muito delicada. Assim. Você vai ter jogadores de qualidade técnica bem complicada para para disputar o campeonato estadual e disputar ali um começo de Copa do Nordeste. Eu era até a favor que não entrasse na conta os jogadores nessa categoria. É até desigual uma situação como essa. Luquinhas tem muita questão do investimento feito, de fato não ter rendido. Fortaleza até emprestou para tentar ver se consegue, né? Tá até jogando bem lá na Polônia para ver se consegue reaver parte do dinheiro, se alguém consegue pagar. E no caso dizendo que tá jogando bem, né, Minhoca? Enfim, mas pelo menos no mesmo lugar que inventaram que tem um velhinho que sai. Não, a casa do Papai Noel é da Polônia ou é Finlândia? Acho que é Polônia. A original. Né? É Polônia, acho que é Polônia. Inventaram que tem um velhinho que sai, né, com a renda, viajando o mundo, distribuindo presente. Dá para inventar que o homem tá jogando bem por lá. Não, mas assim, o Fortaleza emprestou para ver se consegue ainda conseguir uma venda para recuperar o dinheiro. E, no caso do Sport, poderia ter aqui algum jogador do Ceará, vez ou outra bate um jogador mais limitado. Agora, o Grupo City não diagnosticar dentro do seu elenco que o goleiro reserva, já demonstrado no Campeonato Baiano, muito mal, a ponto de você não ir atrás. Isso, na verdade, Adriel, que foi muito mal durante a temporada, ele representa também o problema, Minhoca. Até pela não escolha lá do Grupo City também, né? Porque é um erro. Você não perceber que esse goleiro não consegue executar coisas que boa parte dos goleiros profissionais parecia que Adriel não era um goleiro profissional, gente. A gente fala de Luiz Felipe, que é um jogador muito limitado, que também, Vini Faria também e tudo mais, mas, a gente tá falando do Grupo City, comandando o Bahia, por uma situação... Ô, Minhoca, eu debati com o Ravel que trouxe os votos dele, Pedro. Quando escolheram, a gente vai chegar já nessa categoria, né, no maior erro da temporada, o pior erro da temporada, eu acho que eles deixaram muito aberto. Se eles tivessem centralizado na negligência com o goleiro do Bahia, talvez eu tivesse votado que o pior erro da temporada foi a negligência de goleiro do Bahia. Um dos grandes, Eu acho que eles acabaram ampliando muito, assim, falta de profundidade do elenco, aí fica muito subjetivo e focou muito na questão do Ceni, né, ali, que poderia ter... Né? Exatamente. Para mim, o maior erro do Bahia na temporada foi a negligência em relação a goleiro. Porque a centroavante, o Bahia, para mim, trouxe um cara que é eficiente, fez os gols, mas tem uma rejeição muito grande do Bahia, que é Everaldo, mas foi atrás daquele Estupian, né? Foi tentou, se mexeu, não deu certo, mas mostrou incômodo, tá? E tinha jogadores ao redor que poderiam em algum momento dar conta, como Lúcio deu conta, como Tassiano, né? O Bahia fazia uma forma de sustentação ofensiva, às vezes tirando o peso a importância do 9, mas para goleiro isso não existe, tá?
E aí o Grupo City não poderia não ter um goleiro de um nível maior, tá? Tanto que a movimentação do Bahia para goleiro deve ser grande nessa transição de temporada, tá? Chegamos ao pior técnico, que, como eu falei, faz parte daquela disputa que foi resolvida por um voto, tá? Inclusive o nome de Guto Ferreira está como Cuiabá e Fortaleza, a gente vai ajeitar aqui, todos sabem que ele é Guto Ferreira, ficou com 20 pontos, né, contra 19 de Mazola e 7 de Alaal. E aí. Dar 2 categorias no nome é sacanagem. O Náutico conseguir prata e bronze não é fácil, não, viu, Atos? O Náutico consegue encaixar aí 2, né, nessa... Não. O pior é que o Náutico tinha 2 grandes concorrentes e eu não votei em nenhum dos 2. Eu votei em Guto, assim, minimamente tentei ser justo, porque, cara, o poder de destruição de Guto Ferreira foi muito grande. No esporte foi muito grande, porra. Foi muito grande. Mazola foi uma pedra cantada. Eu até acho que Guto Ferreira é um erro crasso. É um erro muito claro também. Tá? Foi até antecipado por muita gente. Mazola, eu avalio como um nome inviável. É mais do que um erro. É um nome inviável. E, junto com Mazola, trouxe algumas coisas que eu até pontuei no programa, principalmente que uma falta de comunicação com ele. Eu acho que Mazola vence a próxima categoria, viu, Atos? Um spoiler aqui, eu acho que ele vence a categoria maior erro. Eu acho que Mazola perde a categoria técnico e ganha a categoria maior erro. Então eu tenho uns argumentos aqui que eu ia acabar de colocar que eu vou deixar para quando ele vir, então. Mas deixa eu trazer o spoiler aqui, que a gente já comenta os dois juntos, tá? O pior erro foi Mazola, tá? Só confirmando aqui que o maior erro foi Mazola, então você já pode fazer aí o comentário. E vá se acostumando, viu, Atos? Com Guto. Com Guto. Não. Vou deixar. Veja, cedo ou tarde. Não por cima o patamar dele está assim que está encontrando. A música, lembrei até da música, cedo ou tarde. Você vai me encontrar. É só pra gente visualizar. Os caminhos estão se aproximando. Traçado, viu? O caminho tá traçado, viu? No mapinha ali. Porque pode ser que o retrô atravesse. E o pior que tem muita gente que gosta de Guto lá. Tem muita gente que gosta de Guto lá. O pior técnico, você tem que avaliar só o treinador em si. E só o treinador em si, para mim, Guto foi muito pior do que Mazola. Por que Mazola vai entrar no pior erro que Fred já deu spoiler? Porque ele vai trazer outros elementos. E aí sim ele fica indiscutível. Porque não foi assim. Teve um erro de comunicação muito grande de dizer, Mazola, a gente está trazendo tu, mas tu vai fazer isso e assado aqui no Náutico. Houve uma desconexão completa entre diretoria do Náutico e alguém ali mais próximo, porque sempre tem um diretor a mais, e no caso do Náutico teve, que traz o cara numa conversa com ele, eu acho que deve ter tido isso, não é possível, dele ter entendido que estavam pedindo para ele uma coisa, aonde, na verdade, a direção do Náutico não estava entendendo que era aquilo. Porque quando o Mazola chegou, Fred, ele veio para fazer um reset. Ele veio tipo, tá errado tudo isso que tá aqui e eu vou arrumar soluções. Que é mais ou menos o que Carpini fez no Vitória. Foi vendido isso de alguma forma para Mazola e ele acreditou nisso. E ele aplicou isso aonde não era para fazer isso. Porque o Náutico não é o Vitória. O Vitória conseguiu ir no mercado. O Vitória tinha muita peça, até um elenco muito extenso. E conseguia, de alguma maneira, mesmo com a dificuldade do Vitória perante uma Série A, manejo para fazer isso. O Náutico não. O Náutico é elenco fechado. As contratações já estavam até definidas. Era Thiago Lopes, Cléo Silva, Souza, Gustavo Maia, que inclusive chega no último momento. Acabou. Então o Náutico não tinha capacidade de chegar para um Souza, Cauê, para um Marco Antônio e dizer: vocês são reis do estadual, reis do pernambucano. Não vou contar com vocês, que foi o que Mazola fez. Mazola escanteou esses caras. Aonde que no elenco do Náutico tu pode abrir mão, Cauê, de um Souza e de um Marco Antônio? Tu
Tanto é que o processo de retorno do Náutico com a saída de Mazola vem com a reentrada desses jogadores como titular. Não, perfeito. O diagnóstico o diagnóstico mas Mazola, todo mundo sabia que Mazola gosta de fazer isso. Gosta de achar uns o diagnóstico culpados. Por isso que é o maior erro. Por isso que ele ganha a categoria maior erro. Não teve meu voto, porque assim, contratar Luan em 2024, assim, meu amigo, numa Série A, eu não sei como duas pessoas puderam concordar com isso, porque uma só não contrata, não é possível. Tem que ter pelo menos um babão para dizer, é muito boa, vamos lá, vamos acreditar nele. Mas sobre Guto, eu acho que Atos fez uma explanação grande sobre Mazola e curta sobre Guto. Mas eu acho que o curta dele sobre Guto já resume. O poder de destruição foi absoluto, porque se Mazola e qualquer treinador que chegasse ali, Mazola, realmente eu acho que ele não teria capacidade. Eu acho que é diferente de Guto, que eu acho que Guto tem suas capacidades para suas virtudes e comprovadas mais recentes e em melhor nível. Tá? Não tinha nenhum perfil para o elenco que o Sport tinha para o trabalho que vinha sendo realizado por Sosso. E que não era um trabalho rejeitado. O Sport precisava ajustar alguns pontos. E aí o Sport traz um Guto Ferreira que realmente implode, dinamita tudo que havia. É absurdo o mal que ele causou ao Sport, o dano que ele causou ao Sport. Tá? Talvez o Sport não tenha sido campeão da Série B por conta de Guto. E talvez vários dos desgastes que tenham acontecido internamente não teriam acontecido por conta de Guto. É um trabalho muito curto, um trabalho de 5 jogos, mas pode ter certeza que é o pior trabalho da carreira dele, porque ele pegou um time que César Lucena, as 2 vezes que pegou, ganhou os 2 jogos. Jogando bem, jogando pelo menos muito melhor que os adversários. E Guto não conseguiu fazer isso em nenhum jogo. Se tivesse sido demitido depois de 3 jogos, a diretoria estava certa. Exatamente. Não precisava mais do que o jogo do Vila Nova. E no maior das contas extremas, porque o Caco, que é o contra o Curitiba, já é o jogo além. E eu tomei um susto, eu achei um erro gravíssimo da direção do clube. Tá? E se o Sport não tivesse subido, entraria na próxima categoria, como um dos erros mais graves do ano. Darem o 5º jogo a Guto, né? O 4º jogo já era extensão do absurdo, tá? E a última o 4, categoria. Fred, eu acho que era esperando que Guto se recuperasse. Em casa, vai ganhar, vai mostrar, logo com Curitiba, para usar Curitiba tá mal, mas aquela vitória contra um grande. É esse o jogo. E ele tentou ser ofensivo, ele tentou emular Sosso ali, botou Foi uma das coisas mais bizarras. Volante. Porque Guto, assim, o Guto ruim, o Guto teria ficado ali em 6º, 5º ali, sabe? Joguinhos marromeno, empatando e tal. Só que o Sport perderia a vaga no finalzinho. O que o Guto proporcionou foi o Sport se tornar uma equipe brigando para acesso, uma equipe, a pontuação não dizia isso, mas era uma equipe da parte de baixo da tabela, que tinha capacidade de perder pro Brusque, assim, sabe? Jogar nada contra o Vila Nova, que eu até considerei até a pior atuação do Sport na temporada. Mas, assim, foi um desastre completo. O Sport mereceu tomar a virada do Amazonas. O Sport fez 15 minutos excelente contra o Amazonas, abriu 2-0. Não tomou a virada por um milagre e no bambo fez o 3º gol. E aí Guto sai com 4 pontos. E o jogo que dá para considerar mais positivo dele foi a estreia contra o Santos. Foi a estreia. É um jogo que até o time começa bem, toma o gol, depois joga nada e empata. É até curioso. Ele demora muito porque o Santos parava, né? O Santos tinha essa história de parar. Isso. Só que aí com o Sport mesmo horroroso, tem algumas virtudes técnicas, né? Aí sofre um pênalti, consegue chegar na área, tá? E aí é o que traz a gente à última categoria, já aberta aqui e trazida por Atos. Uma categoria muito equilibrada, tá? Muito equilibrada. Mazola, veja como é curioso. Ele vence como o pior erro da temporada, tendo menos votos como pior erro do que Luan, que 3 dos jurados escolheram Luan como pior erro da temporada. Pedro Pereira, eu e Cássio. 2 dos jurados
escolheram o caso Barleta do Ceará como o pior da temporada, né? Uma atrapalhada que gerou prejuízo de milhões para o Ceará, né? Que Minhoca e Arthur. Só Ravel considerou Mazola como o pior erro da temporada, tá? Eu vou até ver em quem Atos votou, porque não votou em nenhum desses aí. O que mostra que a categoria foi equilibrada, porque eu acho que Cauê foi em quem? porque eu acho que foi Mazola. Tem o quarto acho que não foi lugar. Mazola, não. Não, eu acho que tem o quarto lugar, viu? Ou então eu posso não ter atualizado outro, aí. né? Tem um risco de eu não ter. Tá, deixa eu ver aqui. E Atos também não tá aí. Não, Cauê e Atos votaram em Guto, contratação de Guto. Em Guto, né? Pronto, Guto. Porque Guto ficou com 11 pontos. Guto ficou com 11 pontos na quarta posição. Essa é a categoria mais equilibrada de todas. A incompatibilidade. O primeiro teve 15. Com o elenco do esporte me incomodou demais também. Então, o voto de Atos e Cauê não está na tela porque. Veja que loucura. Eram 4 opções. Das 4, Mazola foi o menos votado como pior erro, mas todo mundo colocou Mazola em algum momento como uma das piores escolhas. Então ele foi ali de grão em grão, tá ficando como o maior erro. Eu acho o de Luan fora dos padrões, tá? Teve um detalhezinho, Fred, que do treinador eu ainda pesei, que eu nem sabia se dava para colocar como critério, que foi o trabalho de Mazola do Confiança. Eu dei um dedinho ali para ele, porque ele salvou o Confiança. Né? O Confiança estava quase sendo rebaixado na Série C, e ele assumiu Confiança e acabou salvando lá. E aí a gente faz o resumo final aqui dos piores erros, tá? Sport e Náutico, cada um venceu, se é que pode chamar de venceu, 2 categorias. Bahia e Fortaleza, 1 categoria, tá? E ali a gente também fez o quadrinho de medalhas, tá? Assim como a gente fez no dos melhores, tá aí na tela para vocês assistirem. Dessa forma, colocamos um ponto final na temporada 2024.